O sol da tarde projetava sombras alongadas sobre o condomínio Vale das Flores, um conjunto modesto de trailers organizados em fileiras ao longo de estradas de asfalto rachado. Uma brisa suave carregava o cheiro de grama recém-cortada, misturado com o aroma metálico de óleo de motor. Miguel Oliveira, 42 anos, com a coluna curvada por anos de trabalho árduo, estava agachado ao lado de uma velha picape Chevrolet. Suas mãos calejadas trabalhavam metodicamente para substituir um alternador gasto, enquanto o suor se acumulava em sua testa apesar do frescor da manhã. Sua camisa de trabalho azul desbotada pendia frouxamente sobre seu corpo magro. O nome Miguel, no bolso quase ilegível após inúmeras lavagens. A picape pertencia a Dona Teresa, uma viúva de 75 anos que o pagava com refeições caseiras mais frequentemente do que com dinheiro. Quase pronto, Dona Teresa. Miguel chamou, sua voz um rumor tranquilo. Vai pegar na primeira agora. A idosa estava em pé na pequena varanda do seu trailer, segurando uma garrafa térmica. Você é um anjo, Miguel. Não sei o que faria sem você. Miguel apertou o último parafuso e fechou o capô com cuidado. Seus olhos, azuis profundos e rodeados por pés de galinha, revelavam um cansaço que ia além da exaustão física. Ele limpou as mãos em um pano que um dia fora branco, agora manchado com a história de centenas de reparos. Vamos testar, disse ele, deslizando para o assento do motorista. O motor ligou na primeira tentativa, ronronando com vida renovada. Dona Teresa bateu palmas de alegria, aproximando-se para entregar-lhe a garrafa térmica. Café fresco, e faço questão que aceite isto também. Ela pressionou R$ 50 em sua palma. É demais, protestou Miguel tentando devolver o dinheiro. Que nada. Mário da oficina me cobraria R$ 300. Você é bom demais para o seu próprio bem, Miguel Oliveira. Miguel guardou o dinheiro com um aceno relutante. R$ 50 não resolveriam seus problemas, mas colocaria gasolina em sua própria caminhonete por uma semana. Enquanto reunia suas ferramentas, seu celular vibrou com uma mensagem de texto de sua filha. Pai, não esquece que preciso do dinheiro da inscrição para a competição de ciências até amanhã. 120. Desculpa. Miguel olhou fixamente para a mensagem, seu maxilar se contraindo. Mais uma despesa que não havia orçado. Mas as competições de ciências de Luísa eram inegociáveis. Eram seu bilhete para sair desta vida, sua chance de ter o futuro que ele havia prometido a Cristina antes dela morrer. Está tudo bem? Dona Teresa perguntou, notando sua expressão. Tudo ótimo. Miguel conseguiu sorrir, mas o sorriso não chegou aos olhos. Está tudo bem. O caminho de volta para seu próprio trailer levou menos de 5 minutos. O condomínio Vale das Flores era pequeno, uma coleção de casas móveis modestas organizadas em fileiras ordenadas. A casa de Miguel ficava no final da Rua das Acácias, distinguindo-se pela pequena horta que Luísa havia plantado e pela oficina improvisada que ele montara sob uma lona ao lado. Ele subiu os 3 degraus de metal, cada um rangendo sob seu peso. Dentro do trailer, tudo estava impecável, gasto, mas meticulosamente limpo. Uma parede de fotografias documentava uma vida que parecia cada vez mais distante. Miguel com um chapéu de formatura. Miguel em um jaleco branco ao lado de um protótipo de motor. Miguel e Cristina no dia do casamento. E, finalmente, a bebê Luísa nos braços da mãe. A mesa da cozinha estava coberta de papéis. Contas marcadas com um aviso final. Uma carta da administração do condomínio sobre um aumento no aluguel e formulários de pedidos de emprego espalhados. Miguel os varreu para uma gaveta e verificou o relógio. 14h30. Luísa estaria em casa da escola em breve, e ele precisava encontrar outro trabalho de reparo antes do final do dia. Estava vasculhando a geladeira quando uma batida soou na porta. José Ribeiro, seu vizinho de 2 trailers adiante, estava nos degraus, seu rosto redondo marcado por preocupação. E aí, Miguel? O senhor Cardoso está fazendo a ronda de novo. Disse que vai começar os despejos na próxima semana para qualquer um com mais de 2 meses de atraso. O estômago de Miguel se contraiu. Valeu pelo aviso, Zé. Quanto você está atrasado? José perguntou, baixando a voz, embora não houvesse mais ninguém por perto.
6 semanas, admitiu Miguel. Mas tenho alguns trabalhos em vista. Devo conseguir pagar metade até sexta-feira. José mexeu-se desconfortavelmente. Olha, peguei algumas horas extras na fábrica esta semana. Posso te emprestar um dinheiro? Não. Miguel o interrompeu com firmeza, mas não sem bondade. Vamos ficar bem, mas obrigado. Depois que José saiu, Miguel pegou seu telefone e começou a fazer ligações. 3 rejeições depois, finalmente conseguiu uma pista. Um fazendeiro nos arredores da cidade precisava que seu trator fosse consertado. O pagamento mal cobriria a taxa de inscrição para a competição de Luísa, mas era algo. Estava reunindo suas ferramentas quando ouviu o ônibus escolar chegando na entrada do condomínio. Minutos depois, Luísa subiu os degraus correndo. Sua mochila pendurada em um ombro, cabelos castanhos compridos presos em um rabo de cavalo prático, olhos brilhando de empolgação, apesar das olheiras sob eles. Pai, a professora Silvia disse que meu projeto de ciências sobre eficiência de combustíveis alternativos tem chances reais de chegar às finais estaduais. Se eu vencer, tenho uma oportunidade de bolsa para o programa de engenharia de verão na Universidade Federal. O rosto de Miguel suavizou-se ao olhar para sua filha. Aos 16 anos, Luísa já havia enfrentado mais tempestades que muitos adultos. Perder a mãe aos 8 anos, mudar-se de uma casa confortável no subúrbio para um trailer, ver seu pai lutar para reconstruir suas vidas. Ainda assim, sua resiliência nunca vacilou. Isso é fantástico, querida, ele disse, um orgulho genuíno aquecendo sua voz. E não se preocupe com a taxa de inscrição, está garantida. O sorriso de Luísa vacilou. Você não pegou outro empréstimo de agiota, pegou? Não. Miguel balançou a cabeça. Consertei a caminhonete da Dona Teresa e estou indo para a Fazenda Esperança ver um trator depois do jantar. Posso ir com você? Luísa ofereceu, já colocando sua mochila no chão. Ajudar, fazer o trabalho ir mais rápido. Miguel considerou recusar. Era noite de escola e Luísa precisava trabalhar em seu projeto. Mas a verdade é que ela tinha um talento natural para trabalhos mecânicos que às vezes superava o seu próprio. Tal pai, tal filha. Jantar primeiro, ele cedeu. Depois vemos. Eles comeram uma refeição simples de macarrão com molho de tomate que Luísa tinha racionado cuidadosamente durante toda a semana. Miguel notou que ela se serviu de uma porção menor que o normal, provavelmente esticando a comida para durar até seu próximo pagamento. A observação enviou uma onda de vergonha familiar através dele. Como foi o resto da escola? Ele perguntou, desviando seus pensamentos da situação financeira. Luísa deu de ombros, enrolando o macarrão em seu garfo. O de sempre. Rafael Mendes fez algum comentário sobre lixo de trailer. Ignorei. A mão de Miguel apertou o garfo. Aquele moleque ainda está te dando problemas? Não é nada, pai. Os pais dele são donos de metade dos negócios da cidade. Ele acha que isso o torna melhor que todo mundo. Ela mudou de assunto rapidamente. Recebeu resposta de alguma das empresas de engenharia para as quais se candidatou? A pergunta atingiu como um golpe físico. Miguel havia enviado dezenas de currículos durante o último ano, esperando retornar ao campo em que uma vez se destacou. As rejeições, quando se davam ao trabalho de responder, citavam sua ausência de 10 anos na indústria ou mencionavam educadamente que seu conhecimento estava desatualizado. Ainda não, mentiu, não querendo adicionar às preocupações dela. Essas coisas levam tempo. Após o jantar, Miguel decidiu enfrentar o reparo do trator sozinho. Fique e trabalhe em seu projeto, disse a Luísa. Isso não deve levar mais que algumas horas. Enquanto carregava suas ferramentas em sua caminhonete batida, Miguel tentou ignorar a luz de verificar motor que estava acesa há meses. Mais uma coisa que não podia se dar ao luxo de consertar. A caminhonete pegou na terceira tentativa e ele saiu do espaço estreito ao lado do trailer. O sol começava a se pôr enquanto ele dirigia para fora do Vale das Flores, lançando fileiras de trailers em uma luz dourada que quase os fazia parecer encantadores, em vez de desesperados. A estrada principal para a cidade estava praticamente vazia. Os negócios locais já fechados para o dia. Miguel estava passando pelo letreiro
Bem-vindo a Pinheiros, quando notou um veículo elegante e preto parado à beira da estrada. Um híbrido elétrico de alta tecnologia que parecia completamente fora de lugar na pequena cidade. As luzes de emergência piscavam constantemente e uma jovem com roupas de aparência cara estava ao lado, telefone na mão, frustração evidente em sua postura. Ele quase passou direto. Já estava atrasado para o trabalho do trator e pessoas com carros como aquele geralmente chamavam assistência rodoviária premium. Mas algo o fez diminuir a velocidade. Talvez fosse o céu escurecendo ou o trecho isolado da estrada. Ou talvez fosse simplesmente que Cristina esperaria que ele parasse. Miguel parou e abaixou a janela. Problemas? A jovem, na casa dos 20 anos, com cabelos castanho claros presos em um coque brilhante, olhou para cima com evidente alívio. Sim, o carro simplesmente morreu. Liguei para 3 mecânicos na cidade, mas todos dizem que não podem vir até aqui até amanhã de manhã. E eu tenho uma reunião importante em Campos Altos logo cedo amanhã. Posso dar uma olhada? Miguel ofereceu. Sou mecânico. Bem, mais ou menos. A mulher hesitou, seus olhos avaliando sua aparência desgastada e a caminhonete antiga. Miguel estava acostumado com aquele olhar. A rápida avaliação que geralmente terminava em rejeição. Sou Beatriz, ela disse finalmente. Beatriz Almeida. E sim, por favor, agradeceria qualquer ajuda. Miguel se apresentou enquanto saía da caminhonete. Ferramentas já na mão. O carro era um Almeida Pulse, um híbrido de produção limitada que combinava energia elétrica com um motor de combustão especializado. Ele o reconheceu imediatamente, embora nunca tivesse trabalhado em um pessoalmente. Estes são raros, comentou, passando a mão pelo capô elegante. O Pulse nem está em produção total ainda. Beatriz levantou uma sobrancelha, claramente surpresa com seu conhecimento. É um protótipo. A empresa da minha mãe os fabrica. Estou fazendo um teste de longa duração. O nome Almeida se encaixou na mente de Miguel. Almeida Tecnologias, uma das maiores empresas de inovação automotiva do país. Ele havia se candidatado a uma posição lá há 6 meses e recebido uma carta de rejeição formal 2 semanas depois. Vamos ver com o que estamos lidando, disse ele, abrindo o capô. O compartimento do motor era diferente de qualquer coisa que a maioria dos mecânicos reconheceria, um sofisticado sistema híbrido com componentes claramente personalizados. Miguel sentiu uma emoção familiar surgir dentro dele. O mesmo sentimento que havia experimentado em laboratórios e instalações de teste há uma vida. Beatriz observava enquanto ele examinava metodicamente conexões e componentes. Seus movimentos confiantes e precisos apesar da luz que se esvaía. Você parece saber o que está olhando, ela observou. A maioria dos mecânicos apenas olha confusa. Miguel não respondeu imediatamente, sua atenção capturada por algo no sistema elétrico. Seu módulo integrado de gerenciamento de energia está mostrando sinais de estresse. Há uma falha de design na conexão com o regulador térmico. Como você pode saber disso? Perguntou Beatriz, incrédula. Porque eu teria projetado diferente, respondeu Miguel distraidamente, já alcançando suas ferramentas. Esta configuração cria calor desnecessário durante a transição de elétrico para combustão, o que eventualmente danifica as conexões. Pelos próximos 45 minutos, Miguel trabalhou com foco total, ocasionalmente pedindo a Beatriz para entregar-lhe uma ferramenta ou iluminar um componente específico com a lanterna do celular. O céu escureceu completamente e a temperatura caiu, mas ele mal percebeu. Finalmente ele se endireitou, limpando as mãos em sua camisa de trabalho. Tente agora. Beatriz deslizou para o banco do motorista e girou a chave. O motor zumbiu ganhando vida, o som mais suave e uniforme que antes. Isso é incrível, disse ela, saindo do carro. Soa melhor do que quando o dirigi pela primeira vez na linha de produção. Redirecionei parte do sistema elétrico e ajustei o regulador térmico, explicou Miguel. Vai funcionar com mais eficiência agora. Provavelmente vai melhorar sua quilometragem em cerca de 15%. Beatriz olhou para ele, sua expressão transformando-se de alívio para intensa curiosidade.
Quem é você, Miguel Oliveira? Nenhum mecânico comum de cidade pequena poderia consertar este carro, muito menos melhorá-lo. Miguel desviou o olhar, de repente desconfortável sob seu escrutínio. Apenas alguém que é bom com motores. Quanto eu lhe devo? Nada, disse ele já guardando suas ferramentas. Fico feliz em poder ajudar. Espere, chamou Beatriz, alcançando sua bolsa. Pelo menos deixe-me pagar pelo seu tempo. Miguel hesitou. Ele desesperadamente precisava do dinheiro, especialmente depois de perder o trabalho do trator. Mas algo nele se rebelou contra aceitar pagamento pelo que havia sido, sinceramente, o trabalho mais interessante que fizera em anos. Que tal isso? Disse Beatriz, percebendo sua relutância. A empresa da minha mãe está sempre procurando engenheiros e mecânicos talentosos. Deixe-me dar seu nome a ela. Um sorriso amargo cruzou o rosto de Miguel. Já me candidatei a Almeida Tecnologias. Fui rejeitado. As sobrancelhas de Beatriz se ergueram. Você se candidatou como mecânico? Como engenheiro, corrigiu Miguel silenciosamente. Há muito tempo. Era isso que você era. Compreensão surgiu nos olhos de Beatriz. E agora você está consertando carros em uma cidade pequena. Ela tirou um cartão de visita, pressionando-o em sua mão. Ligue para este número amanhã. É minha linha direta. Quero saber mais sobre essa falha de design que você identificou. Miguel guardou o cartão no bolso, não acreditando nem por um momento que algo viria disso. Pessoas como Beatriz Almeida faziam promessas facilmente, mas uma vez de volta ao seu mundo de luxo e privilégio, essas promessas eram rapidamente esquecidas. Dirija com segurança, disse ele subindo de volta em sua caminhonete. Se tiver mais problemas, moro no condomínio Vale das Flores, última unidade na Rua das Acácias. Enquanto se afastava, Miguel olhou pelo retrovisor. Beatriz estava parada na piscina de luz dos faróis, observando-o partir, seu telefone já pressionado contra o ouvido. O trabalho do trator estava perdido. Ele havia ligado para explicar sobre parar para ajudar um motorista encalhado, mas o fazendeiro já havia contatado outra pessoa. Isso significava que não havia dinheiro para a taxa de inscrição de Luísa. Pelo menos não até que ele encontrasse outro trabalho. Miguel dirigiu para casa lentamente, o peso de suas responsabilidades voltando a pousar sobre seus ombros após o breve alívio de trabalhar em um motor desafiador. Por aqueles poucos minutos, ele havia sido Miguel Oliveira, o engenheiro, novamente. Não Miguel, o pai solteiro em dificuldades. O ex-profissional inempregável. O faz-tudo que mal consegue sobreviver. Luísa estava dormindo quando ele retornou. Suas anotações do projeto de ciências espalhadas pela mesa da cozinha. Ele ficou na porta do pequeno quarto dela, observando-o subir e descer de seu peito, lembrando-se de sua promessa a Cristina de que sua filha teria oportunidades, que ela nunca teria que se contentar com menos do que era capaz de alcançar. Estou tentando, Cristina. Ele sussurrou para a escuridão. Ainda estou tentando. Miguel colocou os R$ 50 de Dona Teresa ao lado do livro de ciências de Luísa, sabendo que não era suficiente, mas esperando que ajudasse. Então desdobrou o sofá na sala que servia como sua cama, cansado demais até para tomar banho e lavar a sujeira do dia. Enquanto o sono finalmente o reclamava, Miguel não tinha como saber que, do outro lado da cidade, no melhor hotel que Pinheiros tinha a oferecer, Beatriz Almeida estava em uma videochamada com sua mãe, descrevendo em detalhes o misterioso mecânico que não apenas havia consertado seu veículo protótipo, mas o havia melhorado com nada além de ferramentas básicas e conhecimento extraordinário. Nem poderia ter imaginado que Helena Almeida, CEO da Almeida Tecnologias e uma das mulheres mais poderosas na indústria automotiva, já estava instruindo seu assistente a reunir cada informação disponível sobre um certo Miguel Oliveira de Pinheiros, com atenção particular ao seu histórico em engenharia e quaisquer patentes que ele pudesse ter registrado. E certamente não poderia ter sabido que, neste mesmo horário amanhã, sua vida seria irreconhecível, transformada por um encontro casual em um trecho solitário da estrada onde seu passado e futuro
estavam prestes a colidir violentamente. A primeira luz da aurora filtrou-se pelas cortinas finas do trailer de Miguel. Ele se mexeu no sofá gasto, suas costas protestando após mais uma noite nos estofados irregulares. Por um momento ficou imóvel, calculando mentalmente o dia à frente. Quais trabalhos poderia encontrar? Quanto dinheiro precisava juntar para a taxa da competição de Luísa? Se poderia pagar para consertar a luz de verificar motor da caminhonete antes que se tornasse um problema mais sério. Uma leve batida interrompeu seus pensamentos. Miguel olhou para o relógio. 5h47 da manhã. Cedo demais para visitantes casuais. Ele vestiu uma camiseta e caminhou até a porta de pés descalços, usando sua calça de moletom gasta. José Ribeiro estava nos degraus, seu uniforme de trabalho já vestido, boné na mão. Miguel, você precisa ver isso. Tem uma mulher perguntando por você na entrada do condomínio. Dirigindo um daqueles SUVs chiques, com motorista e tudo. Miguel franziu a testa, passando a mão pelo cabelo desgrenhado. Que mulher? Não peguei o nome, mas parece importante. Vestindo um terno que provavelmente custa mais que meu trailer. A compreensão surgiu no rosto de Miguel. Beatriz Almeida? José deu de ombros. Pode ser. Ela disse que é urgente. Diga a ela que já vou, disse Miguel, já pegando seu jeans mais limpo. 5 minutos depois, Miguel caminhava rapidamente em direção à entrada do Vale das Flores, consciente dos vizinhos curiosos espiando pelas janelas. Um SUV preto com vidros escuros esperava junto ao letreiro enferrujado do parque, elegante e alienígena entre os veículos envelhecidos que povoavam o condomínio de trailers. Não foi Beatriz quem saiu do banco traseiro, mas uma mulher mais velha, início dos 50, com o mesmo cabelo castanho claro, mas salpicado com mechas grisalhas elegantes, cortado em um Chanel que enfatizava maçãs do rosto altas e olhos inteligentes. Ela usava um terno cinza carvão sob medida e se portava com autoridade inconfundível. Senhor Oliveira, ela estendeu a mão. Helena Almeida, acredito que conheceu minha filha Beatriz ontem à noite. Miguel aceitou o aperto de mão, agudamente consciente de sua camiseta desbotada e da graxa de motor ainda incrustada em suas palmas calejadas. Sim, senhora. O carro dela quebrou. E você o consertou. O olhar de Helena o avaliava, medindo-o contra algum padrão interno. Podemos conversar em particular? Tenho uma proposta que pode lhe interessar. Miguel hesitou, olhando de volta para seu trailer. Minha filha ainda está dormindo. Não quero deixá-la sozinha. Helena assentiu, sua expressão suavizando ligeiramente. Claro, talvez haja um café na cidade onde possamos conversar. Ficaria feliz em levá-lo. O amanhecer abre às 6h, sugeriu Miguel. É logo descendo a estrada. Posso segui-la em minha caminhonete. O café amanhecer estava quase vazio quando chegaram. Apenas alguns trabalhadores do turno matinal ocupando os bancos do balcão. Júlia, a proprietária, fez um duplo olhar quando Helena Almeida entrou. Seu traje de estilista criava um contraste quase cômico com as mesas laminadas e banquinhos de vinil do café. Café, Miguel. Júlia chamou, recuperando-se rapidamente. Preto para mim, confirmou Miguel. E o que a senhora Almeida quiser. O mesmo, disse Helena, deslizando para uma cabine próxima à janela. Depois que Júlia trouxe seus cafés e se retirou com curiosidade óbvia, Helena abriu sua pasta de couro. Minha filha ficou bastante impressionada com seu trabalho ontem à noite, Sr. Oliveira. Não são muitas pessoas que poderiam diagnosticar, muito menos reparar, o problema com o protótipo do Pulse. Miguel envolveu as mãos em torno da caneca quente. Não era tão complicado. O regulador térmico estava criando calor excessivo durante a transição de energia porque o design da conexão era falho. Helena completou. Sim, Beatriz me contou. Ela também mencionou que você melhorou o sistema redirecionando parte da estrutura elétrica. Miguel deu de ombros, desconfortável com o elogio. Apenas um pequeno ajuste. Um ajuste com o qual nossa equipe de engenheiros vem lutando há meses, rebateu ela. Ela o estudou por cima da borda de sua xícara de café. Você se candidatou à Almeida Tecnologias há 8 meses como engenheiro
e foi rejeitado. Miguel confirmou, incapaz de esconder a amargura em sua voz. Lamentavelmente, Helena reconheceu. Recursos humanos lida com milhares de candidaturas. Muitos indivíduos talentosos passam despercebidos. Miguel encontrou seu olhar diretamente. É sobre isso que se trata? Você está aqui para me oferecer um emprego? De certa forma, Helena deslizou um documento pela mesa. Pedi ao meu assistente que reunisse todas as informações disponíveis sobre você, Sr. Oliveira. Seu trabalho na Davidson Automotiva, as patentes que desenvolveu para seus sistemas de motor híbrido e, mais interessante, sua saída abrupta há 10 anos, seguida pelo súbito avanço da empresa nas mesmas tecnologias que você pioneirou. Miguel enrijeceu, sua mão apertando a caneca de café. Essas eram memórias que ele havia trabalhado duro para enterrar. Restos de uma vida que havia se desintegrado ao seu redor com velocidade impressionante. Isso é história antiga, ele disse com firmeza. Talvez, mas explica por que um homem com seus talentos está consertando tratores em Pinheiros em vez de projetar a próxima geração de tecnologia automotiva. Helena inclinou-se para a frente. Eles roubaram seu trabalho, não é? E quando você reagiu, eles o enterraram. As palavras pairavam no ar matinal do café, tão próximas da verdade que Miguel se sentiu exposto, como se ela tivesse de alguma forma descascado sua pele para revelar as feridas cruas por baixo. Minha esposa adoeceu enquanto eu lutava no processo, disse ele finalmente, sua voz baixa. Câncer de pulmão. Quando percebi que íamos perder no tribunal, ela estava no estágio 4. As contas médicas... Ele parou, as memórias ainda afiadas o suficiente para fazê-lo sangrar. Desisti do caso. Aceitei o acordo que eles ofereceram. Mal cobria os tratamentos de Cristina, mas nos deu alguns meses a mais juntos. A expressão de Helena suavizou. Sinto muito por sua perda, Sr. Oliveira. Miguel assentiu, aceitando suas condolências sem comentários. Depois que Cristina morreu, tentei reconstruir minha carreira, mas a Davidson me colocou na lista negra em toda a indústria. Ninguém me contrataria, então fiz o que tinha que fazer para cuidar de Luísa. Fim da história. Não exatamente, disse Helena, endireitando-se em seu assento. Acredito que há outro capítulo esperando para ser escrito. A Almeida Tecnologias está desenvolvendo um novo sistema híbrido, a próxima geração além do Pulse. Chegamos a alguns obstáculos. Após o que Beatriz me contou sobre seu trabalho ontem à noite, acho que você pode ser exatamente a pessoa que precisamos para superá-los. Você me quer como consultor? Eu quero você como nosso novo diretor de inovação, supervisionando todo o programa de desenvolvimento híbrido. Helena mencionou uma cifra salarial que fez Miguel piscar em descrença. Mais assistência para relocação, benefícios abrangentes e apoio educacional para sua filha. Miguel recostou-se, atordoado com a oferta. Era tudo com que ele havia sonhado. Uma chance de retornar ao trabalho que amava, segurança financeira, um futuro para Luísa além do Vale das Flores. Isso parece um pouco serendipitoso demais, disse ele cautelosamente. Por que ofereceria uma posição como essa a alguém que acabou de conhecer, baseado em um único trabalho de reparo? Não estou oferecendo a alguém que acabei de conhecer, corrigiu Helena. Estou oferecendo ao engenheiro que revolucionou sistemas de regulação térmica na Davidson, que detém patentes em 3 tecnologias-chave que eles ainda estão usando, e que teve a percepção para melhorar meu protótipo com nada além de ferramentas básicas e habilidade extraordinária. Ela fez uma pausa, um leve sorriso tocando seus lábios. Além disso, sempre gostei de roubar talentos debaixo do nariz de Eduardo Davidson. Considere isso karma corporativo. Miguel tomou um longo gole de café, ganhando tempo para processar a oportunidade sendo oferecida. Parecia quase ficcional em sua perfeição. Uma solução deus ex machina para todos os seus problemas, chegando precisamente quando ele mais precisava. Eu precisaria pensar sobre isso, disse ele cuidadosamente. Conversar com Luísa. Campos Altos é longe de tudo que ela conhece. Claro. Helena alcançou sua pasta novamente. Aqui está a carta de oferta formal com todos os detalhes descritos. Leve seu tempo. Você tem até o final da semana. Ela olhou para seu relógio.
Agora tenho mais uma coisa para discutir que acredito que requer uma demonstração direta. Há algum lugar aberto com uma visão clara do seu trailer? Miguel franziu a testa diante do pedido estranho. O campo comunitário fica bem atrás da minha casa. Por quê? Você verá, respondeu Helena com um sorriso enigmático. Vamos? Eles dirigiram de volta ao Vale das Flores, a mente de Miguel correndo com possibilidades. O condomínio de trailers estava completamente desperto agora. Moradores dirigindo-se ao trabalho ou à escola, lançando olhares curiosos ao SUV preto seguindo a caminhonete batida de Miguel enquanto estacionavam. Miguel avistou Luísa parada do lado de fora do trailer, ainda de pijama, uma expressão confusa em seu rosto enquanto olhava para seu celular. Quando o viu, ela correu em sua direção. Pai, onde você estava? Acordei e você tinha sumido. E depois recebi esta mensagem estranha sobre uma bolsa integral para o programa de engenharia de verão. Ela se interrompeu, finalmente notando Helena saindo do SUV. Quem é essa? Luísa, esta é a senhora Almeida. Ela é CEO da Almeida Tecnologias. Senhora Almeida, minha filha Luísa. Helena estendeu a mão, sorrindo calorosamente. É um prazer conhecê-la, Luísa. Seu pai tem um talento notável para engenharia. Entendo que você pode compartilhar esse interesse. Luísa apertou sua mão, de olhos arregalados. Sim, senhora. Estou trabalhando em um projeto sobre eficiência de combustíveis alternativos para a competição estadual de ciências. Adoraria ouvir sobre isso algum dia, talvez durante seu programa de verão na Universidade Federal. A boca de Luísa se abriu. Foi a senhora quem enviou a oferta de bolsa? Mas como? Por quê? Miguel colocou uma mão no ombro de sua filha. A senhora Almeida me ofereceu um emprego, Luísa. Como engenheiro na empresa dela. Estamos discutindo isso. É um pouco mais que isso, esclareceu Helena. Seu pai estaria chefiando todo o nosso departamento de inovação. Mas isso não é o que o trouxe de volta para mostrar a vocês dois. Ela verificou seu relógio novamente. Na verdade, se vocês dois me seguirem até o campo comunitário, deveríamos estar bem na hora. Confusos, Miguel e Luísa seguiram Helena pelo condomínio de trailers até a área gramada aberta atrás de sua unidade. Algumas crianças brincavam no balanço enferrujado e um idoso caminhava com seu cachorro pequeno ao longo do perímetro. Perfeito, disse Helena, verificando seu telefone. E aqui estamos. A princípio, Miguel ouviu em vez de ver. Um som rítmico de batida que crescia cada vez mais alto. Então, aparecendo acima da linha das árvores, surgiu um helicóptero elegante e preto, o logo distintivo da Almeida Tecnologias estampado em sua lateral. Luísa ofegou, agarrando o braço de seu pai. Ao redor deles, a atividade no condomínio parou enquanto os moradores saíam para testemunhar a visão extraordinária. O helicóptero circulou uma vez, então começou a descer em direção ao campo aberto, a corrente de ar criando uma pequena tempestade de vento que enviou papéis soltos e detritos deslizando pela grama. O que é isso? Miguel teve que gritar sobre o barulho dos rotores. A expressão de Helena era triunfante enquanto observava o helicóptero pousar graciosamente na grama irregular. Isso, Sr. Oliveira, é seu transporte para Campos Altos. Pensei que você poderia apreciar conhecer nossas instalações antes de tomar sua decisão. E a vista do ar é bastante espetacular. Os rotores diminuíram a velocidade, mas não pararam completamente. O piloto, em um uniforme impecável, abriu a porta e esperou expectante. Miguel olhou fixamente para o helicóptero, depois para Helena, lutando para processar a pura audácia de seu gesto. Você trouxe um helicóptero ao meu condomínio de trailers para me levar em um passeio pela sua empresa. Tempo é dinheiro, Sr. Oliveira, e eu acredito em causar uma impressão. Ela gesticulou em direção à aeronave que esperava. Vamos. O passeio deve levar apenas algumas horas. Você estará de volta a tempo para o jantar. Posso ir também? Luísa perguntou, sua voz vibrando de excitação. Helena sorriu. Eu contava com isso. Seu pacote de bolsa está esperando por você no departamento de engenharia da universidade. Pensei que poderíamos parar lá primeiro. Miguel hesitou.
de repente consciente de suas roupas surradas e dos olhares curiosos de seus vizinhos. Parte dele queria recusar por princípio. Esta exibição ostensiva parecia manipuladora, projetada para deslumbrá-lo e levá-lo à aceitação. Mas outra parte, a parte que lembrava a emoção da criação, de resolver problemas complexos com soluções elegantes, já estava imaginando entrar em uma instalação de engenharia de última geração, cercado pelas ferramentas e tecnologia que lhe haviam sido negadas por tanto tempo. E então havia o olhar no rosto de Luísa. Pura admiração misturada com a primeira esperança real que ele havia visto ali em anos. Nos dê 10 minutos para trocar de roupa. Ele disse finalmente. Helena assentiu. Claro, o helicóptero não vai a lugar nenhum. Enquanto Miguel e Luísa corriam de volta para seu trailer, sussurros o seguiam. Mário Schmidt estava parado do lado de fora de sua oficina, do outro lado da rua, boquiaberto enquanto observava a cena. Ao lado dele, um de seus mecânicos apontava para Miguel, claramente explicando a Mário exatamente para quem o helicóptero havia vindo. Dentro do trailer, Luísa estava praticamente pulando de energia. Pai, isso é incrível. Um emprego de verdade como engenheiro. E o programa de verão. Você sabe como isso é competitivo? Só 12 estudantes entram a cada ano. Miguel tirou sua única camisa boa do armário, uma camisa social que sobrevivera de sua vida anterior, agora ligeiramente grande demais para seu corpo mais magro. Calma, Luísa. Ainda não decidimos nada. O que há para decidir? Luísa parou de repente, incerta. A menos que você não queira voltar para a engenharia. Miguel suspirou encarando sua filha. Não é tão simples. Campos Altos é cara. Estaríamos recomeçando completamente. E se não der certo? E se eu não for o que eles estão procurando? A expressão de Luísa suavizou. Ela se aproximou, ajeitando a gola do pai com um gesto que o lembrou dolorosamente de Cristina. Pai, você passou os últimos 10 anos garantindo que eu tivesse oportunidades, mesmo quando isso significava desistir de tudo que você amava. Talvez seja hora de você ter uma segunda chance também. Miguel sentiu sua garganta apertar com emoção. Quando sua garotinha havia se tornado tão sábia? Quando você ficou tão inteligente? Tive um bom professor, respondeu Luísa sorrindo. Agora vamos. Tem um helicóptero esperando por nós. Um helicóptero, pai. Minutos depois, eles caminharam de volta para o campo, ambos vestidos com as melhores roupas que possuíam. Miguel teve que admitir que havia algo inegavelmente satisfatório nas expressões no rosto de seus vizinhos, enquanto ele e Luísa se aproximavam da elegante aeronave, particularmente Mário Schmidt, que havia rejeitado sua candidatura a emprego apenas 6 meses antes com o comentário de que Miguel era super qualificado para o trabalho de mecânico de verdade. Helena esperava junto à porta do helicóptero, falando ao telefone. Ela encerrou a ligação quando eles se aproximaram. Pronto para seu passeio, Sr. Oliveira? Miguel respirou fundo, olhando para a máquina que simbolizava tudo o que havia perdido e que agora poderia recuperar. Pronto como nunca estarei. Enquanto os 3 embarcavam no helicóptero, Miguel viu José Ribeiro lhe dando um sinal de positivo de junto ao seu trailer. Pela primeira vez em anos, Miguel sentiu um senso de possibilidade desabrochando dentro dele, ainda cauteloso, ainda machucado por decepções passadas, mas inegavelmente vivo. O helicóptero decolou, subindo acima do Vale das Flores, acima do trailer que havia sido tanto refúgio quanto prisão nos últimos 5 anos. Desta altura, o condomínio parecia quase pitoresco, o sol da manhã cintilando nos tetos de metal, as fileiras ordenadas de casas como um modelo cuidadosamente arranjado. Miguel o observou se afastar. Um capítulo de sua vida potencialmente se fechando enquanto o outro se abria diante dele. Ele ainda não tinha certeza se aceitaria a oferta de Helena. A memória da traição corporativa cortava fundo demais para confiar cegamente. Mas, pela primeira vez em uma década, ele se permitiu imaginar um futuro não limitado pela sobrevivência diária. Ao seu lado, Luísa pressionava o rosto contra a janela, sua expressão maravilhada enquanto sobrevoavam a paisagem em direção a Campos Altos. E naquele momento,
Quaisquer reservas que ele abrigava sobre os motivos de Helena Almeida pareciam menos importantes que o simples fato de que sua filha estava voando, literal e figurativamente, em direção às oportunidades que ele sempre prometeu a ela. O helicóptero inclinou-se suavemente, dirigindo-se para sudoeste em direção às torres reluzentes de Campos Altos, visíveis no horizonte. Estruturas que pareciam pertencer a um mundo diferente daquele que Miguel havia habitado por tanto tempo. Ele recostou-se em seu assento, incerto sobre o que o aguardava, mas finalmente pronto para descobrir. A sede da Almeida Tecnologias erguia-se dos jardins paisagísticos como uma visão de outro mundo. 6 andares de vidro e aço curvados em uma forma aerodinâmica que imitava os designs automotivos da empresa. Fontes pontuavam jardins imaculados, onde funcionários em trajes corporativos caminhavam entre reuniões ou sentavam-se em bancos com tablets e café. O helicóptero desceu sobre uma plataforma de pouso marcada com o logo da Almeida. Enquanto os rotores diminuíam, Miguel olhou pela janela, memórias surgindo de campos corporativos similares por onde ele uma vez se moveu com confiança. Agora ele se sentia como um impostor, agudamente consciente de seus sapatos gastos e jeans de loja de desconto sob sua única camisa decente. Impressionante, não é? Helena perguntou, notando sua expressão. Projetamos o prédio para incorporar nossa filosofia. Materiais tradicionais reimaginados através da arquitetura inovadora. É como algo de um filme, sussurrou Luísa, seus olhos arregalados enquanto o piloto abria a porta. Eles pisaram na plataforma de pouso onde um homem alto em um terno sob medida esperava com impaciência mal disfarçada. Seu cabelo grisalho estava perfeitamente estilizado, sua postura rígida enquanto verificava seu relógio. Helena, a reunião do conselho começou há 15 minutos, disse ele, ignorando Miguel e Luísa. Henrique está apresentando as projeções trimestrais e está fazendo seu departamento parecer um sorvedouro de dinheiro novamente. Gustavo, conheça Miguel Oliveira, nosso potencial novo diretor de inovação, respondeu Helena suavemente. E sua filha Luísa. Miguel, este é Gustavo Weber, nosso VP de operações. A expressão de Gustavo mudou de irritação para avaliação enquanto estendia sua mão. Oliveira, o engenheiro da Davidson que vai resolver nossos problemas de regulação térmica. Sim, Helena interrompeu, seu tom agradável mais firme. Por favor, informe ao conselho que estarei lá dentro de 1 hora. Estou dando um passeio pelas nossas instalações aos Oliveira primeiro. Gustavo hesitou, claramente dividido entre protocolo e curiosidade. Transmitirei suas desculpas, disse ele finalmente. Mas Henrique está sedento por sangue hoje. Já está questionando o orçamento adicional de P&D para o programa Pulse. Então é conveniente que eu tenha encontrado alguém que pode justificar esse investimento, respondeu Helena. Ela se virou para Miguel e Luísa. Vamos começar o passeio? Acredito que André está nos esperando na entrada principal. Enquanto caminhavam pela plataforma de pouso em direção a uma passarela envidraçada, Miguel não pôde deixar de perguntar. Quem é Henrique? Membro do conselho com uma imaginação muito limitada, respondeu Helena, seu tom leve, mas seus olhos endurecendo levemente. Acredita que lucros trimestrais são mais importantes que inovação a longo prazo. Homens como ele ainda nos teriam fabricando SUVs beberrões de combustível e ignorando as mudanças climáticas. A passarela de vidro levava a um átrio imponente, onde luz natural fluía através de clarabóias estrategicamente posicionadas. Um jovem com jaleco se aproximou, sua expressão ansiosa. Senhora Almeida, bem-vinda de volta, disse ele. Está tudo preparado para o passeio. Obrigada, André. Este é o Sr. Oliveira e sua filha Luísa, explicou ela a Miguel. André é um de nossos engenheiros juniores. Ele nos mostrará o laboratório de inovação enquanto eu cuido de alguns assuntos urgentes. Me juntarei a vocês lá. Enquanto Helena partia em direção à ala executiva, André conduziu Miguel e Luísa pela segurança, fornecendo-lhes crachás de visitante. É uma honra conhecê-lo, Sr. Oliveira, disse ele enquanto caminhavam. A senhora Almeida nos contou sobre seu trabalho no protótipo do Pulse. Incrível que tenha diagnosticado aquele problema térmico apenas com ferramentas básicas.
Você sabia sobre o problema? Miguel perguntou. André assentiu, baixando a voz levemente. Toda a equipe de engenharia vem lutando com isso há meses. Estávamos perdendo eficiência durante a fase de transição de energia, mas ninguém conseguia identificar o porquê. Os modelos computadorizados diziam que deveria funcionar perfeitamente. Às vezes, experiência prática supera modelos computadorizados, respondeu Miguel. Você precisa sentir o sistema funcionando para entender onde estão os pontos de atrito. É exatamente o que venho dizendo. O entusiasmo de André era palpável. Mas a maioria dos engenheiros seniores é tão dependente das simulações que esqueceram como um motor realmente se sente quando está funcionando adequadamente. Eles entraram em um elevador que os levou silenciosamente ao terceiro andar. Quando as portas se abriram, Miguel se viu olhando para um espaço que fez seu coração bater mais rápido. Um vasto laboratório de engenharia equipado com os mais recentes equipamentos, motores protótipos em vários estágios de montagem e equipes de pessoas envolvidas no trabalho que ele uma vez viveu. Este é nosso espaço principal de inovação, explicou André, conduzindo-os para o laboratório. Atualmente estamos focados na próxima geração do sistema Pulse, visando 30% mais eficiência com uma redução significativa nos custos de produção. Miguel aproximou-se de um motor parcialmente montado em uma plataforma de teste, seus dedos instintivamente alcançando-o antes de se conter. Posso? Claro, disse André. Este é, na verdade, o mesmo modelo que a filha da senhora Almeida estava dirigindo. O que você reparou? Miguel passou as mãos pelos componentes, sua mente já catalogando melhorias, identificando pontos de pressão, vendo possibilidades que provavelmente haviam sido negligenciadas. Era como reunir-se com um velho amigo. A linguagem familiar de sistemas mecânicos falando com ele novamente após um longo silêncio. Luísa moveu-se ao seu lado, seu próprio olhar analítico absorvendo a configuração. Pai, olhe como eles configuraram o sistema de gerenciamento de energia. É parecido com o que conversamos para meu projeto de ciências, mas eles estão usando uma abordagem diferente para a transferência de energia. Miguel assentiu, orgulho passando por ele diante da rápida compreensão de sua filha. Bom olho, Luísa. Eles estão priorizando velocidade de transição sobre longevidade. Faz sentido para estatísticas de desempenho, mas cria problemas de desgaste a longo prazo. André olhou entre eles, claramente impressionado. Esse é exatamente o trade-off que temos debatido. A equipe de desempenho quer a transição mais rápida possível, mas manutenção está preocupada com confiabilidade a longo prazo. Durante a hora seguinte, eles percorreram o laboratório de inovação, com Miguel ficando mais animado à medida que examinava protótipos, revisava especificações técnicas e se envolvia com engenheiros que gradualmente se reuniam ao redor do misterioso visitante que parecia falar sua linguagem com notável fluência. Quando Helena retornou, Miguel estava em profunda conversa com um grupo de engenheiros, esboçando alternativas para seu atual sistema de regulação térmica em um quadro digital. Vejo que se sente em casa, observou Helena, incapaz de esconder sua satisfação. Miguel virou-se de repente autoconsciencioso. Desculpe, me empolguei. Não peça desculpas por paixão, Sr. Oliveira. É precisamente o que estamos procurando. Ela se virou para os engenheiros reunidos. Obrigada a todos pelo seu tempo. O Sr. Oliveira ainda não aceitou oficialmente nossa oferta, mas espero que a visita de hoje possa persuadi-lo. Enquanto os engenheiros se dispersavam, Helena conduziu Miguel e Luísa para um canto mais tranquilo do laboratório. O que acha até agora? É impressionante, Miguel admitiu. As instalações, o talento, você construiu algo notável aqui. Mas, Helena provocou, detectando sua hesitação. Miguel hesitou, então decidiu-se pela honestidade. Mas já me queimei antes. Na Davidson, acreditei que fazia parte de algo importante. Até que eles pegaram meu trabalho, alegaram que era deles e me descartaram quando objetei. Helena assentiu, sua expressão séria. Uma preocupação válida. Estou familiarizada com os métodos de Eduardo Davidson. Ele construiu sua empresa explorando talentos e descartando-os quando conveniente. Ela inclinou-se ligeiramente.
Eu construo a minha nutrindo-os. Meu nome está no prédio, Sr. Oliveira. Minha reputação está ligada a cada produto que criamos. Não preciso roubar ideias. Preciso de pessoas que possam gerá-las, refiná-las e trazê-las à vida. Miguel a estudou, procurando sinais de engano, mas encontrando apenas determinação franca. Eu precisaria de garantias, propriedade clara de minhas contribuições intelectuais, crédito transparente por inovações, tudo padrão em nossos contratos, garantiu Helena. Podemos ter o jurídico adicionar linguagem específica se o deixaria mais confortável. Luísa, que havia estado explorando uma estação de trabalho próxima, juntou-se a eles. Pai, eles têm exatamente o equipamento que eu precisaria para meu projeto aqui. E André disse que os estudantes no programa de verão têm acesso a tudo isso. Helena sorriu. O que nos leva à próxima parada em nosso passeio. Acredito que temos um compromisso no Departamento de Engenharia da Universidade Federal. O campus universitário ficava a apenas 10 minutos de carro da sede da Almeida. Diferente da modernidade corporativa da Almeida Tecnologias, a Universidade Federal abraçava a arquitetura tradicional. Prédios de tijolos vermelhos com colunas brancas, gramados extensos pontilhados por carvalhos massivos e estudantes movendo-se entre aulas ou descansando na grama com livros e laptops. O prédio de engenharia, no entanto, era uma adição contemporânea impressionante. Seu design claramente influenciado pela função em vez de estética histórica. Dentro, laboratórios zumbiam com atividade enquanto estudantes e professores se envolviam em vários projetos. A professora Regina Mendes, uma mulher na casa dos 60 anos com cabelos pretos salpicados de mechas prateadas e olhos inteligentes por trás de óculos estilosos, os recebeu no saguão principal. Senhora Almeida, bem na hora. E você deve ser Luísa e Sr. Oliveira. Obrigada por nos acomodar com tão pouco aviso, Regina, disse Helena. A qualquer momento. Não é todo dia que recebemos uma recomendação pessoal sua para nosso programa de verão. A professora Mendes virou-se para Luísa. Seus materiais de inscrição foram bastante impressionantes, jovem. Sua proposta de projeto sobre eficiência de combustíveis alternativos mostra uma percepção notável para alguém da sua idade. Luísa corou. Obrigada, senhora. Organizei um passeio por nossas instalações e uma reunião com alguns estudantes atuais do programa. Continuou a professora Mendes. Seria aceitável? Perfeito, concordou Helena. Enquanto você mostra as instalações para Luísa, talvez o Sr. Oliveira e eu possamos discutir alguns detalhes restantes sobre a posição. Enquanto Luísa partia com a professora Mendes, sua empolgação mal contida, Helena conduziu Miguel a um pequeno jardim no pátio. Eles sentaram-se em um banco de pedra sob uma árvore florida. A atmosfera acadêmica era um contraste marcante tanto com o ambiente corporativo da Almeida, quanto com o condomínio de trailers que Miguel agora chamava de lar. Sua filha tem um potencial notável, observou Helena. Regina não se impressiona facilmente. Ela sempre foi inteligente, concordou Miguel, observando enquanto um grupo de estudantes passava, profundamente envolvidos em uma conversa sobre algum princípio de engenharia. A mãe dela era brilhante, uma bioquímica. Cristina sempre dizia que Luísa herdou sua mente analítica de nós dois. O programa de verão seria uma oportunidade incrível para ela, disse Helena. Um pé na porta em uma das melhores escolas de engenharia do país. Miguel assentiu, agudamente consciente do que estava sendo oferecido. Não apenas um emprego para ele, mas um caminho para Luísa que ele nunca poderia proporcionar sozinho. Ainda assim, algo o segurava. Por que eu? Ele perguntou finalmente, virando-se para encarar Helena diretamente. Deve haver dezenas de engenheiros qualificados que se candidatariam a essa posição. Engenheiros sem uma lacuna de 10 anos em seus currículos ou um histórico de perder disputas de patentes. Helena o considerou por um momento antes de responder. Quando assumi a Almeida Tecnologias há 15 anos, era uma fabricante de peças de médio porte que meu pai havia construído. Transformei-a no que você vê hoje, reconhecendo oportunidades que outros perderam. Ela gesticulou em direção ao prédio de engenharia. Você sabe qual é o recurso mais valioso em nossa indústria, Sr. Oliveira? Não capital, não instalações, nem mesmo patentes. É percepção, a capacidade de ver soluções onde outros veem apenas problemas.
Seu olhar era constante, avaliando. Ontem à noite, você olhou para um protótipo que toda a nossa equipe de engenharia vem refinando por meses. E em minutos, você não apenas diagnosticou sua falha fundamental, mas melhorou sua eficiência significativamente. Esse tipo de percepção não pode ser ensinado, só pode ser reconhecido e nutrido. Miguel absorveu suas palavras, sentindo o peso da decisão diante dele. E se eu aceitar sua oferta, o que exatamente meu papel envolveria? Inicialmente, resolver nossos problemas de regulação térmica com o sistema Pulse, respondeu Helena. A longo prazo, chefiar nosso departamento de inovação, guiando o desenvolvimento de nossa próxima geração de veículos. Você teria liberdade criativa significativa, uma equipe de engenheiros talentosos à sua disposição e recursos com os quais a maioria das pessoas na sua posição só sonha. Ela fez uma pausa, então acrescentou. Você também teria horários regulares, assistência médica abrangente que teria coberto os tratamentos de sua esposa sem arruiná-lo financeiramente, e um fundo educacional para Luísa que garantiria que ela pudesse frequentar qualquer universidade para a qual se qualificasse. A menção aos tratamentos de Cristina tocou um nervo. Quão diferentes poderiam ter sido suas vidas se ele tivesse tido acesso à melhor assistência médica durante sua doença? Se ele não estivesse lutando uma batalha legal perdida enquanto tentava salvar a vida de sua esposa? Eu precisaria começar depois que o ano letivo de Luísa terminar, disse ele finalmente. Não vou interromper a educação dela. A expressão de Helena iluminou-se. Claro, podemos arranjar acomodações temporárias até que você encontre uma casa adequada. Campos Altos tem excelentes escolas, embora, pelo que vi, Luísa possa se beneficiar mais de desafios de nível universitário. Miguel levantou-se, olhando para o prédio de engenharia onde sua filha estava vislumbrando um futuro que parecia impossível apenas 24 horas atrás. O peso da década passada, o luto, a luta, os compromissos diários, pressionava contra sua decisão. Preciso conversar com Luísa, disse ele. Isso afeta a vida dela tanto quanto a minha. Claro, Helena concordou. O passeio de Regina deve estar terminando logo. Vamos encontrá-las lá dentro? Eles encontraram Luísa em um dos laboratórios, profundamente envolvida em uma conversa com 2 estudantes do programa de verão. Seu rosto estava animado de uma maneira que Miguel não via há anos, suas mãos gesticulando entusiasticamente enquanto explicava algum conceito. Quando o avistou, ela correu em sua direção. Pai, este lugar é incrível. Eles têm equipamentos sobre os quais só li em revistas, e os estudantes aqui estão trabalhando em projetos que poderiam realmente mudar o mundo. Seus olhos brilhavam de empolgação. Carla e Pedro estão projetando um sistema de filtragem de água para países em desenvolvimento que usa materiais disponíveis localmente. Eles disseram que eu poderia ajudar quando vier para o programa de verão. A esperança em sua voz, a suposição de que esse futuro estava agora ao seu alcance, tornou a decisão de Miguel repentinamente clara. Quaisquer que fossem suas reservas sobre a América corporativa, quaisquer cicatrizes que carregasse de sua experiência na Davidson, ele não poderia negar a Luísa esta oportunidade, não quando todo o seu futuro poderia depender disso. Isso parece incrível, Luísa, disse ele, sua voz suave com emoção. A professora Mendes juntou-se a eles, sua expressão aprovadora enquanto observava o entusiasmo de Luísa. Sua filha seria um tremendo trunfo para nosso programa, Sr. Oliveira. Sua compreensão de princípios de engenharia é notavelmente avançada para alguém da idade dela. Ela herdou isso, comentou Helena. O pai dela é bastante talentoso. Miguel sentiu um lampejo de orgulho há muito adormecido pelo reconhecimento de suas habilidades, não como faz-tudo ou mecânico, mas como engenheiro. Por tanto tempo, ele havia enterrado essa parte de si mesmo, concentrando-se apenas na sobrevivência. Agora, estava despertando novamente, como um membro recuperando a sensibilidade após entorpecimento prolongado. Enquanto se preparavam para partir, a professora Mendes entregou a Luísa um pacote informativo. Todos os detalhes sobre o programa de verão estão aqui. Alojamento, programação, requisitos do projeto. Aguardamos vê-la em junho. Na viagem de volta à plataforma do helicóptero,
Luísa devorava os materiais, sua empolgação crescendo a cada página. Pai, olhe estas instalações. E há uma bolsa para participantes. Não teríamos que pagar nada além das minhas despesas pessoais. Miguel olhou de relance para Helena, que estava discretamente verificando e-mails em seu telefone, dando-lhes espaço para processar as revelações do dia. Luísa, disse ele silenciosamente, se fizermos isso, se eu aceitar este emprego e você frequentar o programa de verão, nossas vidas mudariam completamente. Deixaríamos Pinheiros para trás, todos os seus amigos, sua escola. Luísa olhou para cima do pacote, sua expressão de repente séria além de seus anos. Pai, que amigos? As crianças na escola ou têm pena de mim ou fazem piada de mim por morar em um trailer. E você? Ela hesitou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Vejo como você está infeliz, consertando os motores de outras pessoas, quando poderia estar projetando os seus próprios. Você vem colocando sua vida em espera por mim, desde que a mãe morreu. Miguel sentiu sua garganta apertar diante da percepção dela. Ele tentou tanto protegê-la de suas lutas, apresentar uma frente otimista apesar de suas circunstâncias. Eu queria lhe dar estabilidade, disse ele suavemente. Você deu, Luísa garantiu a ele, alcançando sua mão. Mas talvez agora ambos mereçamos algo mais. Uma chance de ser quem fomos destinados a ser, não apenas quem as circunstâncias nos forçaram a nos tornar. Suas palavras ecoavam na mente de Miguel enquanto o helicóptero decolava mais uma vez, levando-os de volta a Pinheiros, de volta à vida que poderiam em breve deixar para trás. Abaixo deles, Campos Altos gradualmente dava lugar a comunidades menores, a paisagem mudando de campos corporativos e terrenos universitários para fábricas, fazendas e finalmente o mosaico familiar de Pinheiros. Enquanto se aproximavam do condomínio de trailers, Miguel podia ver que uma pequena multidão havia se reunido perto do campo comunitário. Vizinhos, curiosos e até mesmo uma van da emissora de notícias local, todos esperando pelo retorno do helicóptero. Enquanto a extraordinária máquina descia nos arredores comuns do Vale das Flores, Miguel sentiu uma estranha sensação de desapego, como se estivesse observando sua vida de cima, vendo claramente pela primeira vez as restrições e possibilidades que haviam moldado sua existência nesses últimos 10 anos. O helicóptero pousou suavemente no campo comunitário. Helena virou-se para Miguel enquanto os rotores diminuíam. Não preciso de sua resposta hoje, Sr. Oliveira. Leve a semana para considerar tudo que discutimos. Miguel olhou para Luísa, que o observava com esperança mal contida, então para a multidão reunida de vizinhos, rostos que refletiam curiosidade, inveja e, em alguns casos, genuína felicidade por sua aparente boa sorte. Não preciso de uma semana, disse ele com firmeza. Aceitamos sua oferta. O sorriso de Helena era tanto satisfeito quanto aliviado. Excelente decisão, Sr. Oliveira. Pedirei ao RH que prepare a documentação final. Ela estendeu sua mão. Bem-vindo a Almeida Tecnologias. Enquanto desembarcavam do helicóptero, Miguel avistou Mário Schmidt na beirada da multidão, sua expressão uma mistura complexa de descrença e cálculo. Ao lado dele estava José Ribeiro, sorrindo amplamente e dando a Miguel um entusiasmado sinal de positivo. Parece um comitê de boas-vindas e tanto, observou Helena. Gostaria que eu fizesse um anúncio formal? Miguel balançou a cabeça. Não será necessário. As notícias viajam rápido o suficiente em Pinheiros sem declarações oficiais. Ela assentiu, compreendendo. Meu assistente entrará em contato amanhã para iniciar o processo de integração. E Luísa? Ela se virou para a adolescente com um sorriso caloroso. A professora Mendes enviará informações detalhadas sobre alojamento de verão na próxima semana. Depois que Helena partiu e o helicóptero decolou, Miguel e Luísa enfrentaram os vizinhos que se aproximavam. Perguntas vinham de todas as direções sobre o helicóptero, a misteriosa visitante, os rumores já circulando sobre a nova posição de Miguel. É verdade, Miguel? José perguntou, abrindo caminho pela multidão. Você vai trabalhar para a Almeida Tecnologias? Miguel assentiu, ainda processando a rápida mudança de eventos.
É verdade. Vamos nos mudar para Campos Altos no próximo mês, depois que Luísa terminar o ano letivo. Mário Schmidt abriu caminho com os ombros, sua bravata habitual contida. Então você realmente era um engenheiro? Achei que estava apenas se gabando quando se candidatou à minha oficina. Eu era um engenheiro, corrigiu Miguel calmamente. E agora serei novamente. À medida que a multidão gradualmente se dispersava, Miguel e Luísa retornaram ao seu trailer, fechando a porta para o mundo exterior. Dentro do espaço humilde, tudo parecia diferente de alguma forma. Não apenas um refúgio das dificuldades, mas uma estação temporária em uma jornada que finalmente avançava novamente. Luísa jogou os braços ao redor de seu pai, seu rosto pressionado contra o peito dele. Estamos realmente fazendo isso, ela sussurrou. Está realmente acontecendo. Miguel abraçou sua filha, permitindo-se finalmente abraçar completamente a esperança que havia mantido cuidadosamente contida por tanto tempo. Sim, disse ele suavemente. Está realmente acontecendo. Mais tarde naquela noite, enquanto Luísa empacotava animadamente seu projeto de ciências para mostrar à sua professora no dia seguinte, Miguel saiu para observar o pôr do sol. O condomínio de trailers estava tranquilo, a luz dourada suavizando suas bordas gastas, emprestando dignidade às casas modestas e às vidas contidas dentro delas. Ele caminhou até a pequena horta que Luísa havia plantado, ajoelhando-se para tocar o solo que ela havia cuidadosamente cultivado, apesar das incertezas de sua existência aqui. Naquele momento, Miguel sentiu uma profunda gratidão por este lugar que os havia abrigado durante seus dias mais sombrios, mesmo enquanto se preparava para deixá-lo para trás. De seu bolso, ele retirou a aliança de casamento de Cristina, a única posse que ele se recusara a vender, mesmo durante seus momentos mais desesperados. Na luz que se esvaía, o simples aro de ouro captou o brilho do pôr do sol, uma conexão tangível com a mulher que havia acreditado em seus talentos muito antes de Helena Almeida descobri-los. Vamos ficar bem, Cristina. Ele sussurrou para o crepúsculo. Melhor que bem. Luísa vai ter tudo o que sonhamos para ela. O anel aqueceu em sua palma, um pequeno peso que o havia ancorado através de anos turbulentos. Mas, pela primeira vez desde a morte de Cristina, esse peso parecia uma conexão em vez de um fardo, uma lembrança do que havia sido, mas também uma bênção para o que ainda poderia ser. Miguel guardou o anel de volta em seu bolso e levantou-se, olhando em direção ao horizonte onde Campos Altos esperava com suas promessas de novos começos. Amanhã traria papelada e planos, preocupações práticas sobre mudança e moradia, a logística complexa de reconstruir uma vida a partir de seus alicerces. Mas esta noite, na tranquilidade do Vale das Flores, Miguel Oliveira permitiu-se um momento de alegria pura e descomplicada, a satisfação de um homem que havia resistido às piores tempestades que a vida poderia enviar e emergido, finalmente, no céu claro além. As 3 semanas seguintes passaram em um turbilhão de preparação e papelada. Miguel se viu navegando por uma transição complexa, assinando contratos de trabalho com cláusulas de propriedade intelectual cuidadosamente redigidas, organizando a venda de seus poucos pertences e trabalhando com o especialista em relocação da Almeida para encontrar moradia temporária em Campos Altos até que pudesse comprar uma casa adequada. A notícia de sua dramática mudança de sorte espalhou-se por Pinheiros como fogo selvagem. Pessoas que mal haviam reconhecido sua existência por anos, de repente, encontravam razões para parar em seu trailer, oferecendo congratulações que às vezes pareciam genuínas e às vezes tingidas de inveja ou oportunismo. Mário Schmidt fez uma aparição particularmente desconfortável uma tarde, enquanto Miguel estava separando ferramentas, decidindo quais manter e quais vender. Um belo conjunto que você tem aqui, comentou Mário, observando a caixa de ferramentas meticulosamente organizada. Uma pena desmontá-lo. Miguel continuou sua triagem, nem encorajando nem desencorajando a conversa. Estou levando o que preciso, vendendo o resto. Mário mudou seu peso, claramente desconfortável.
Olha, Miguel, sobre aquela candidatura a emprego no ano passado. Se eu soubesse sobre seu histórico... Você tomou uma decisão comercial? Miguel interrompeu, sem rancor, sem ressentimentos. Certo, Mário assentiu, alívio visível em seu rosto. De qualquer forma, estava pensando, quando você se estabelecer na Almeida, se precisar de fornecedores para peças especializadas, minha oficina tem conexões. Miguel olhou para cima, um leve sorriso tocando seus lábios diante da tentativa transparente de estabelecer um relacionamento lucrativo. Vou manter isso em mente. Nem todas as abordagens eram interesseiras. José Ribeiro organizou um churrasco de despedida para o fim de semana antes de sua partida, reunindo os vizinhos que haviam demonstrado genuína bondade durante seus anos no Vale das Flores. Dona Teresa trouxe sua famosa torta de maçã. Quem vai consertar minha caminhonete agora? Ela perguntou, dando tapinhas afetuosos no braço de Miguel. Providenciei para que Miguel da oficina São Jorge cuide dela, garantiu Miguel. Ele tem seu cronograma de manutenção e prometeu manter as tarifas razoáveis. Não vai ser a mesma coisa, ela suspirou. Mas estou orgulhosa de você, Miguel. Sempre soube que você estava destinado a coisas maiores. A despedida mais difícil veio de Silvia Santos, a professora de ciências de Luísa, que chegou ao trailer deles na noite final antes da mudança. Ela carregava um pacote embrulhado para presente e uma expressão de orgulho e tristeza misturados. Queria dar isso a você antes de partirem, disse ela, entregando o pacote a Luísa. Uma pequena lembrança do Colégio Estadual de Pinheiros. Luísa desembrulhou-o e encontrou um certificado emoldurado, sua aceitação para a competição estadual de ciências, belamente montada com uma fotografia dela trabalhando em seu projeto no laboratório da escola. Vou sentir muito sua falta, admitiu a senhorita Santos. Você é a aluna mais promissora que tive em 15 anos de ensino. Ela se virou para Miguel. Você criou uma jovem extraordinária, Sr. Oliveira. Sua mãe estaria orgulhosa. Miguel sentiu um nó se formar em sua garganta à menção de Cristina. Ela teve uma boa professora, disse ele silenciosamente, e ambos sabiam que ele não estava se referindo apenas a Silvia Santos. O dia da partida chegou com clareza surreal. Seus poucos pertences restantes foram embalados na caminhonete de Miguel e em um pequeno trailer alugado. O interior desnudo de sua casa móvel parecia alienígena, após 5 anos tornando-a um santuário contra as dificuldades. Miguel ficou na sala de estar vazia, memórias surgindo como fotografias. Luísa estudando na mesa da cozinha. O Natal em que ele havia juntado o suficiente para uma pequena árvore. Inúmeras noites passadas no sofá-cama, calculando como esticar seus recursos limitados um pouco mais. Pai, Luísa apareceu na porta, chaves na mão. Está tudo carregado. Você está pronto? Miguel deu uma última olhada ao redor, então assentiu. Pronto. Eles trancaram a porta pela última vez e desceram os degraus de metal. O Sr. Cardoso, o proprietário que havia ameaçado despejo apenas semanas antes, esperava ao lado de sua picape para recolher as chaves. O trailer está em boas condições, disse Miguel entregando-as. Consertei a torneira que vazava na semana passada. Cardoso aceitou as chaves com um aceno de cabeça. Nunca tive problemas com você, Oliveira. Pagava em dia quando podia. Manteve o lugar decente. Ele hesitou, então acrescentou rispidamente. Boa sorte em Campos Altos. Não esqueça de onde veio. Não há chance disso, respondeu Miguel. A simples troca continha mais boa vontade genuína do que ele havia esperado. Enquanto se preparavam para partir, Miguel notou uma figura familiar caminhando pela estrada em direção a eles. Rafael Mendes, o adolescente que havia intimidado Luísa por morar no condomínio de trailers. Miguel enrijeceu instintivamente, protetor mesmo nestes momentos finais. Mas a abordagem de Rafael carecia de sua fanfarronice agressiva habitual. Ele parou a uma distância respeitosa de Luísa, mãos enfiadas profundamente nos bolsos. Ouvi que você está indo embora, disse ele, olhos fixos no chão. Para aquele programa de engenharia chique. Luísa assentiu cautelosamente. É isso mesmo. Só queria dizer... Rafael lutou visivelmente com o que quer que tivesse provocado esta visita inesperada. Só boa sorte, eu acho.
Você sempre foi a aluna mais inteligente da turma. O elogio desajeitado pairou no ar. A expressão de Luísa suavizou-se ligeiramente, reconhecendo a dificuldade deste momento para alguém que havia se definido através da humilhação dos outros. Obrigada, Rafael, disse ela simplesmente. Boa sorte para você também. Não era exatamente perdão, mas era encerramento. Um fio final de sua vida antiga arrumadamente amarrado antes de embarcarem na nova. A viagem para Campos Altos levou pouco mais de 2 horas, mas poderia muito bem ter sido uma jornada para outro planeta. Pinheiros, com seus ritmos familiares e expectativas modestas, deu lugar a comunidades cada vez mais afluentes, culminando na próspera reluzência da própria Campos Altos. Suas acomodações temporárias ficavam em um complexo de apartamentos moderno perto da sede da Almeida. Uma elegante unidade de 2 quartos com janelas do chão ao teto, eletrodomésticos de aço inoxidável e móveis que faziam seus pertences anteriores parecerem artefatos de outra era. Isso é maior que nosso trailer inteiro. Luísa maravilhou-se, explorando a espaçosa sala de estar. E olhe esta vista. As janelas panorâmicas ofereciam uma vista deslumbrante de Campos Altos, o prédio da Almeida Tecnologias visível à distância, sua arquitetura curva captando a luz da tarde. Era bonito, inegavelmente. Ainda assim, Miguel sentiu uma pontada momentânea de deslocamento, a mudança repentina do modo de sobrevivência para o luxo criando uma estranha desconexão. Pai? A voz de Luísa o trouxe de volta ao presente. Você está bem? Miguel mascarou seu desconforto com um sorriso. Só absorvendo tudo. Bastante mudança, não é? O melhor tipo de mudança, Luísa afirmou, sua confiança reforçando a dele. Um novo começo. Naquela noite, enquanto Luísa dormia profundamente em seu novo quarto, Miguel sentou-se na varanda, bebericando uma xícara de café e observando as luzes de Campos Altos iluminarem a escuridão. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Helena. Tudo pronto para seu primeiro dia amanhã. O serviço de carro vai buscá-lo às 8h. A equipe está ansiosa para tê-lo a bordo. Miguel digitou um breve reconhecimento, então retornou à sua contemplação da cidade abaixo. Amanhã, ele voltaria a um mundo que achava perdido para sempre, carregando uma década de difícil sabedoria e cautela que seu eu mais jovem não possuía. A antecipação que sentia não era simples empolgação. Era mais complexa, entrelaçada com determinação, cansaço persistente e uma resolução feroz de fazer esta segunda chance valer a pena, não apenas para si mesmo, mas para Luísa e para a memória de Cristina. Amanhã chegou com eficiência polida. Uma sedã de luxo apareceu precisamente às 8h, levando Miguel à sede da Almeida, onde um representante de RH o aguardava com um crachá de segurança, laptop da empresa e uma pilha de materiais de orientação. A senhora Almeida pediu que você fosse levado diretamente ao laboratório de inovação após o processamento, explicou o representante. Ela reuniu a equipe do Pulse para apresentações. A familiaridade dos rituais corporativos, protocolos de segurança, acordos de confidencialidade, inscrições em benefícios, parecia ao mesmo tempo estranha e estranhamente reconfortante para Miguel. Por volta das 9h30, ele estava sendo escoltado para o laboratório de inovação, onde havia passado tempo durante seu passeio. Desta vez, no entanto, ele entrou não como visitante, mas como o novo diretor de inovação. A mudança de status ficou imediatamente aparente na maneira como os engenheiros reunidos se endireitaram quando ele entrou. Suas expressões eram uma mistura de curiosidade, esperança e, em alguns casos, ceticismo. Helena Almeida estava na frente da sala, ao lado de uma tela digital com os esquemas do motor Pulse. Ah, Sr. Oliveira, bem na hora. Pessoal, como sabem, este é Miguel Oliveira, nosso novo diretor de inovação. Ela gesticulou ao redor da sala. Miguel, você já conheceu André Soares, nosso engenheiro júnior. Esta é a doutora Camila Vasques, chefe de sistemas elétricos, Marcelo Torres, integração mecânica, Sofia Shen, ciência de materiais e o resto da equipe central de desenvolvimento do Pulse.
Miguel apertou as mãos de cada membro da equipe, catalogando nomes, especialidades e as sutis hierarquias evidentes em suas interações. O aperto de mão da doutora Vasquez foi particularmente firme, sua avaliação dele claramente escrita em seu olhar direto. Senhor Oliveira, disse ela, entendo que identificou um problema de regulação térmica em nosso protótipo e implementou um reparo em campo. Estamos todos muito curiosos sobre sua abordagem. A pergunta era tanto um desafio quanto uma oportunidade. Seu primeiro teste como novo diretor. Miguel reconheceu o delicado equilíbrio que precisava estabelecer, demonstrando expertise sem minar o trabalho anterior da equipe. Talvez eu pudesse compartilhar o que observei, sugeriu ele, movendo-se em direção à tela de esquemas, e depois ouvir seus pensamentos sobre as considerações de design que levaram à configuração atual. Foi a abordagem certa. Durante a hora seguinte, Miguel liderou uma discussão colaborativa do sistema de regulação térmica, reconhecendo as inovações da equipe enquanto gentilmente destacava oportunidades de melhoria. Ele fez perguntas mais do que deu respostas, extraindo a perspectiva de cada engenheiro e tecendo seus insights em uma compreensão mais abrangente dos desafios que enfrentavam. Por volta da hora do almoço, a cautela inicial havia amplamente se dissolvido. Até mesmo a doutora Vasquez parecia cautelosamente impressionada, acenando pensativamente com várias das sugestões de Miguel. Proponho que façamos uma pausa para o almoço, anunciou Helena, e nos reunamos novamente a Binuários para discutir estratégias de implementação. Enquanto a equipe se dispersava, Gustavo Weber apareceu na porta, sua expressão ilegível enquanto observava Miguel em seu novo elemento. Helena o notou e acenou para que se aproximasse. Gustavo, venha conhecer nosso novo diretor de inovação adequadamente. Miguel, Gustavo Weber, nosso VP de operações e minha mão direita em todas as questões logísticas. O aperto de mão de Gustavo foi precisamente calibrado, profissional mas frio. Oliveira, que entrada você fez? O conselho está muito interessado em seu progresso com os problemas de regulação térmica. Estamos apenas começando, respondeu Miguel uniformemente, reconhecendo a pressão sutil sendo aplicada. Mas a equipe é excepcionalmente talentosa. Espero que tenhamos uma solução viável em semanas, não meses. Previsão ousada, comentou Gustavo, erguendo uma sobrancelha. Henrique ficará encantado em ouvir isso, ou cético, possivelmente ambos. Miguel não precisa se preocupar com Henrique. Helena interveio suavemente. Esse é meu departamento. Seu foco deve ser inteiramente na inovação. Gustavo cedeu com um leve aceno de cabeça. É claro. Apenas pensei que nosso novo diretor deveria entender as realidades fiscais sob as quais operamos. Aprecio o contexto, disse Miguel diplomaticamente. Na minha experiência, a melhor maneira de satisfazer preocupações financeiras é fornecer engenharia excepcional. O sorriso de Helena indicou sua aprovação desta resposta. Precisamente por isso você está aqui, Miguel. Agora, talvez você se junte a Gustavo e a mim para o almoço? Há alguns assuntos estratégicos que deveríamos discutir. O refeitório executivo ocupava um canto do andar superior, oferecendo vistas panorâmicas de Campos Altos através de paredes de vidro. Miguel se viu sentado a uma mesa com Helena e Gustavo, sendo servido uma refeição gourmet por garçons atentos. O contraste surreal com sua vida recente era quase vertiginoso. Miguel precisará de acesso aos arquivos restritos, Helena informou Gustavo enquanto comiam. Especificamente, as patentes originais da Davidson que adquirimos no espaço de tecnologia do Pulse. Gustavo pausou, garfo a meio caminho da boca. Esses arquivos estão selados sob o acordo de aquisição. Jurídico teria que aprovar. Então peça ao jurídico que aprove, respondeu Helena calmamente. Miguel precisa entender a base de nossos sistemas atuais para avançá-los adequadamente. Miguel observou esta troca com interesse, notando a dinâmica de poder sutil entre eles. Posso perguntar por que essas patentes específicas são restritas? Gustavo e Helena trocaram um olhar que continha volumes de história não dita. A Almeida adquiriu certa propriedade intelectual da Davidson Automotiva há 3 anos, explicou Helena cuidadosamente.
parte de um acordo mais amplo que resolveu algumas disputas competitivas. O que Helena quer dizer, acrescentou Gustavo secamente, é que pegamos a Davidson infringindo nossas patentes de gerenciamento de bateria, ameaçamos processo e acabamos com um pacote de sua tecnologia híbrida em troca de não buscar indenizações. Miguel sentiu uma fria compreensão se formando. Estas seriam as patentes de motor híbrido de por volta de 2014, 2015? Correto, Helena confirmou, observando-o atentamente. Acredito que você possa estar familiarizado com a tecnologia subjacente. A ironia era quase perfeita demais. As próprias patentes que haviam sido roubadas dele, que haviam destruído sua carreira e virado sua vida de cabeça para baixo, eventualmente encontraram seu caminho para a Almeida Tecnologias, e agora para ele, seu criador original. Posso ter alguns insights, Miguel reconheceu, mantendo seu tom neutro apesar do turbilhão emocional sob a superfície. A expressão de Helena sugeria que ela entendia exatamente quais poderiam ser esses insights. Eu pensei que poderia, por isso estou concedendo acesso total, efetivo imediatamente. Gustavo olhou entre eles, claramente sentindo correntes subjacentes às quais não tinha acesso. Vou fazer o jurídico processar a autorização esta tarde. O restante do almoço passou com discussão de assuntos mais rotineiros, alocações orçamentárias, estruturas de relatórios, marcos próximos para o programa Pulse. Mas a mente de Miguel continuava voltando para aquelas patentes seladas, para a simetria cósmica que o havia trazido de volta ao trabalho que uma vez lhe fora roubado. Quando retornou ao laboratório de inovação para a sessão da tarde, Miguel havia recuperado seu equilíbrio, concentrando-se nos desafios imediatos, em vez das estranhas reviravoltas do destino que o haviam levado até ali. A tarde provou ser produtiva além de suas expectativas. A equipe respondeu à sua abordagem de liderança e juntos mapearam um sistema de regulação térmica revisado que abordava os problemas centrais enquanto preservava os aspectos inovativos do design original. Isso pode funcionar, a doutora Vasques reconheceu, revisando a solução colaborativa que haviam desenvolvido. A dissipação de calor melhoraria em pelo menos 20% sem sacrificar a velocidade de transição. E, na verdade, simplifica o processo de fabricação, acrescentou Marcelo Torres, examinando os componentes modificados. Podemos até ver uma redução de custo. Excelente trabalho, pessoal, disse Miguel, genuína apreciação em sua voz. Vamos desenvolver protótipos dessas modificações e começar os testes até o final da semana. Enquanto a reunião se encerrava, Miguel sentiu uma profunda sensação de acerto. A satisfação familiar de resolver problemas complexos com soluções elegantes, amplificada pela energia colaborativa de trabalhar com uma equipe qualificada, em vez de lutar sozinho. Ele estava reunindo suas anotações quando André se aproximou. Hesitante, mas determinado. Sr. Oliveira, eu estava imaginando se teria tempo para uma pergunta sobre o aspecto de redirecionamento elétrico do novo design. Claro, respondeu Miguel, notando o entusiasmo sincero do jovem engenheiro. O que está em sua mente? Enquanto mergulhavam nos detalhes técnicos, Miguel reconheceu em André a mesma paixão pela engenharia que havia impulsionado sua própria carreira inicial. A pura alegria de entender como as coisas funcionavam e fazê-las funcionar melhor. Era refrescante, imaculada pelas políticas corporativas e traições que haviam azedado sua experiência na Davidson. Sua discussão se estendeu bem além do fim oficial do dia de trabalho, com vários outros membros da equipe se juntando para contribuir com ideias. No momento em que Miguel percebeu a hora, já eram quase 19 horas. Deveria ir para casa, disse ele, surpreso com a rapidez com que o tempo havia passado. Minha filha vai estar se perguntando onde estou. O programa de verão começa na próxima semana, certo? André perguntou. Tenho um amigo que é mentor lá. Ele diz que o projeto proposto pela sua filha está criando bastante burburinho entre os professores. Miguel não pôde conter a onda de orgulho ao ouvir isso. Luísa vem trabalhando nele há meses. Significa tudo para ela. Tal pai, tal filha, observou André com um sorriso. Engenharia no sangue. Quando Miguel deixou o prédio, o ar da noite quente contra seu rosto,
Ele se viu refletindo sobre o comentário de André. Engenharia no sangue. Um legado que ele pensava quebrado pela traição e dificuldades, agora fluindo adiante através de Luísa e através de sua própria segunda chance inesperada. O carro da empresa esperando para levá-lo ao apartamento era um lembrete tangível de como suas circunstâncias haviam mudado drasticamente. No entanto, ao se acomodar no assento de couro, Miguel percebeu que a transformação mais significativa não eram os adornos externos de sucesso, mas a restauração de propósito, a oportunidade de novamente usar seus talentos em todo o seu potencial. 10 anos atrás, ele havia sido um engenheiro cuja vida desmoronou ao seu redor. Hoje, ele era um engenheiro novamente, mas forjado pela adversidade em alguém mais sábio, mais resiliente e, talvez, finalmente pronto para recuperar não apenas sua profissão, mas a plenitude da vida em si. O fim de semana de Miguel foi gasto ajudando Luísa a se preparar para o programa de engenharia de verão, que começaria na segunda-feira, enquanto ele iniciava sua segunda semana na Almeida Tecnologias. Eles compraram suprimentos, organizaram os materiais do projeto dela e exploraram campos altos juntos, gradualmente se familiarizando com a comunidade de alto padrão que agora era seu lar. No domingo à noite, enquanto compartilhavam o jantar na varanda do apartamento, a empolgação de Luísa sobre o programa foi temperada por um toque de nervosismo. "E se eu não for tão boa quanto eles pensam que sou?" ela perguntou, empurrando o macarrão ao redor de seu prato. "Todo mundo provavelmente vem de escolas particulares elegantes com instalações avançadas. Eu tive que improvisar metade dos meus experimentos em nosso trailer." Miguel reconheceu a insegurança por trás de suas palavras. A mesma dúvida que ele sentira ao entrar no laboratório de inovação da Almeida. "Essa improvisação é sua maior força", ele disse a ela. "Qualquer um pode seguir instruções com recursos ilimitados. É preciso talento real para criar soluções com restrições." Luísa considerou isso, então assentiu lentamente. "Como quando você consertou o carro da filha da senhora Almeida com apenas seu kit básico de ferramentas." "Exatamente", confirmou Miguel. "Às vezes, limitações forçam inovações que a perfeição nunca descobre." A sabedoria pareceu acalmar suas preocupações. Eles terminaram o jantar discutindo os aspectos práticos de seu primeiro dia. Arranjos de transporte, programação, o que esperar da orientação. "A universidade está enviando um ônibus para todos os participantes do programa de verão", Luísa recitou de memória. "Embarque nos apartamentos Westfield às 7h30. Orientação começa às 8h15. Passeios pelo laboratório às 9h30. Miguel sorriu com sua preparação meticulosa. "Parece que você tem tudo planejado." "Não quero perder nada", ela admitiu. "Esta é minha chance de provar que pertenço àquele lugar." "Você já pertence", Miguel garantiu a ela. "Eles reconheceram seu talento antes mesmo de saberem qualquer coisa sobre mim ou minha nova posição. Lembre-se disso." Segunda-feira chegou com clareza de tirar o fôlego, como se o próprio universo reconhecesse a importância deste novo começo. Miguel ajudou Luísa a carregar seus materiais no ônibus universitário, observando com uma mistura de orgulho e nostalgia, enquanto ela encontrava um lugar entre as outras mentes brilhantes selecionadas para o programa. "Me ligue quando terminar", ele lembrou a ela. "O carro da empresa vai me trazer para buscá-la." "Pai." Ela gemeu com o típico constrangimento adolescente. "Posso pegar o ônibus de volta para os apartamentos. Não sou mais criança." "Satisfaça seu velho pai só desta vez", ele respondeu com um sorriso. "Marco do primeiro dia e tudo mais." Enquanto o ônibus partia, Miguel sentiu a familiar pontada de um pai testemunhando a crescente independência de seu filho. Ele a havia protegido ferozmente durante seus tempos mais difíceis. Agora, precisava dar-lhe espaço para florescer em seus próprios termos. O carro da empresa o levou à sede da Almeida, onde sua segunda semana prometia ser ainda mais intensa que a primeira. Ele havia passado horas durante o fim de semana revisando as especificações técnicas do sistema Pulse, identificando refinamentos adicionais além do problema de regulação térmica. Miguel chegou ao laboratório de inovação e encontrou a doutora Vasquez já lá,
examinando componentes protótipos para o design modificado que eles desenvolveram. Começo cedo, ele perguntou, colocando seu laptop. Na verdade, nunca saí. Ela admitiu, gesticulando para uma xícara de café vazia e o que parecia ser um travesseiro improvisado em uma cadeira próxima. A equipe de fabricação entregou estes protótipos à meia-noite. Eu queria começar os testes antes. Miguel estudou a engenheira com nova apreciação. Sob seu ceticismo inicial, jazia uma dedicação que correspondia aos seus próprios hábitos de trabalho anteriores. Encontrou algo interessante? Os padrões de distribuição de calor são exatamente como você previu, ela disse, mostrando-lhe resultados de imagens térmicas em seu tablet. 3% de melhoria na eficiência de dissipação. Eles passaram a hora seguinte discutindo refinamentos ao protótipo, gradualmente sendo acompanhados por outros membros da equipe que chegavam para o dia. Por volta do meio da manhã, o laboratório zumbia com energia focada enquanto os engenheiros implementavam o novo sistema de regulação térmica. Miguel estava profundamente envolvido em uma conversa com Marcelo Torres sobre tolerâncias de conexão quando Helena apareceu na entrada do laboratório, acompanhada por um homem de cabelos grisalhos em um terno caro. A linguagem corporal deles sugeria tensão sob exteriores educados. Miguel, Helena chamou, gesticulando para que ele se aproximasse. Gostaria que conhecesse Roberto Henrique, um dos membros do nosso conselho. Miguel reconheceu o nome imediatamente. O cético que Gustavo havia mencionado, preocupado com gastos em P&D. Ele se aproximou com a deferência apropriada, estendendo sua mão. Senhor Henrique, um prazer. O aperto de mão de Henrique foi firme, mas breve. Sua avaliação de Miguel rápida e calculista. Então você é o fazedor de milagres sobre o qual Helena vem nos falando. O mecânico que resolveu nosso problema de regulação térmica da noite para o dia. A leve ênfase em mecânico não passou despercebida por Miguel, mas ele manteve seu comportamento profissional. Eu não alegaria nenhum milagre, senhor, apenas aplicando princípios fundamentais de engenharia a um desafio específico. Roberto está na cidade por alguns dias, explicou Helena, seu tom cuidadosamente neutro. Ele estava ansioso para ver nosso progresso nas modificações do Pulse. Muito ansioso, concordou Henrique, seu olhar varrendo o laboratório ocupado. Particularmente considerando as alocações orçamentárias adicionais aprovadas no último trimestre. O Conselho está bastante interessado em ver resultados tangíveis de nosso investimento. Miguel reconheceu a dança corporativa ocorrendo. Helena defendendo o financiamento de seu departamento, Henrique questionando seu valor, e ele mesmo pego no meio como a última despesa exigindo justificativa. Talvez o senhor gostaria de ver o que realizamos até agora, sugeriu Miguel, guiando-os em direção à área de teste de protótipos, onde a doutora Vasquez estava executando diagnósticos. Durante a meia hora seguinte, Miguel forneceu uma explicação detalhada mas acessível das melhorias na regulação térmica, seu impacto projetado no desempenho e custos de produção e o cronograma para implementá-las em toda a plataforma Pulse. Henrique ouviu com surpreendente atenção, ocasionalmente fazendo perguntas incisivas que revelavam uma compreensão de engenheiro sob o exterior de financista. Você modificou a arquitetura de conexão, em vez de redesenhar os próprios componentes, ele observou, examinando o protótipo. Solução elegante, minimiza a interrupção da produção. Essa era a intenção, confirmou Miguel. Máxima melhoria com mudanças mínimas de fabricação. Henrique assentiu pensativamente. E este redirecionamento elétrico alternativo, seu design? Um esforço colaborativo, corrigiu Miguel, gesticulando em direção à equipe trabalhando nas proximidades. A doutora Vasquez identificou o caminho ideal uma vez que estabelecemos os novos parâmetros térmicos. Um lampejo de aprovação cruzou o rosto de Henrique com este reconhecimento da equipe. Ele se virou para Helena. Impressões iniciais são positivas, Helena. Se estas melhorias de eficiência se traduzirem em modelos de produção, o investimento adicional parece justificado. A expressão de Helena permaneceu composta, embora Miguel detectasse um toque de satisfação em seus olhos. Fico feliz que pense assim, Roberto.
Talvez devêssemos permitir que a equipe continue seu trabalho enquanto discutimos projeções trimestrais durante o almoço. Enquanto se preparavam para sair, Henrique dirigiu-se a Miguel mais uma vez. A perda da Davidson parece ser o ganho da Almeida, Sr. Oliveira. Estou ansioso para ver o que mais você traz à mesa. O comentário, entregue casualmente, deixou Miguel momentaneamente sem palavras. Henrique sabia sobre seu histórico com a Davidson Automotiva. Conhecimento que complicava a avaliação de Miguel sobre a agenda do membro do conselho. Uma vez que Henrique e Helena partiram, Miguel retornou à sua equipe, sua mente ainda processando a interação. Ele estava tão absorto em pensamentos que quase perdeu a aproximação de André. Sr. Oliveira, há alguém da universidade na linha 3 para você. Algo sobre sua filha. Miguel sentiu um pico de alarme paterno enquanto corria para o telefone mais próximo. Aqui é Miguel Oliveira. Senhor Oliveira, aqui é a professora Mendes da Universidade Federal. Seu tom era tranquilizador em vez de preocupado. Queria informá-lo sobre uma situação com a apresentação do projeto de Luísa esta manhã. Está tudo bem? Perguntou Miguel, a tensão diminuindo ligeiramente com seu comportamento calmo. Mais que bem, na verdade. O conceito de eficiência de combustível alternativo de Luísa chamou a atenção do chefe do departamento. Ele solicitou uma demonstração especial amanhã para alguns parceiros da indústria que participam de nosso programa de bolsas de pesquisa. Orgulho substituiu preocupação. Enquanto a professora Mendes explicava mais, a abordagem de Luísa para melhorar a eficiência de combustão em motores tradicionais, desenvolvida com recursos limitados em seu trailer, tinha aplicações além do que mesmo ela havia previsto. Ela é bastante notável, concluiu a professora Mendes. Metódica, inovadora e surpreendentemente articulada sobre conceitos complexos. Você deve estar muito orgulhoso. Estou, afirmou Miguel, emoção colorindo sua voz. Obrigado por me avisar. Após encerrar a ligação, Miguel sentou-se quieto por um momento, processando este último desenvolvimento. Em menos de um mês, tanto ele quanto Luísa haviam passado do modo de sobrevivência para o reconhecimento em seus respectivos campos. A transição era quase desorientadora em sua velocidade e escopo. A tarde passou em foco produtivo, com os testes de protótipo produzindo resultados consistentemente positivos. Miguel perdeu a noção do tempo até que seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Luísa. Terminei o primeiro dia, pegando o ônibus de volta para o apartamento conforme planejado. Tanta coisa para te contar. Olhando para seu relógio, Miguel ficou surpreso ao descobrir que já eram 18 horas. Ele rapidamente encerrou seu trabalho e informou à equipe que estaria saindo para o dia. Não fiquem até muito tarde, aconselhou ele, notando vários engenheiros ainda profundamente envolvidos na solução de problemas. Perspectivas frescas frequentemente vêm após o descanso adequado. O carro da empresa o levou ao prédio de apartamentos bem quando Luísa estava chegando no ônibus universitário. Ela correu em sua direção com entusiasmo contagiante, seu nervosismo anterior substituído por empolgação animada. Pai, você não vai acreditar no que aconteceu hoje. Miguel sorriu, fingindo não saber. Conte-me. Durante o jantar, Luísa recapitulou seu dia em detalhes vívidos. As instalações do laboratório além de qualquer coisa que ela imaginara, os brilhantes estudantes de todo o país e, mais significativamente, a atenção inesperada que seu projeto recebeu. O professor Knowles realmente parou sua palestra quando expliquei meu conceito de eficiência de combustível. Ela maravilhou-se. Ele disse que era elegante em sua simplicidade e poderia ter aplicações no mundo real além de modelos teóricos. Isso é maravilhoso, Luísa, respondeu Miguel, felicidade genuína tomando conta dele diante da realização dela. E amanhã, ela continuou praticamente vibrando de empolgação. Vou apresentar para pessoas reais da indústria que financiam pesquisas universitárias. A professora Mendes disse que eles estão particularmente interessados em aplicações para regiões em desenvolvimento onde soluções de alta tecnologia não são práticas. O paralelo com sua própria filosofia de engenharia, elegância através de restrição, não passou despercebido por Miguel. Tal pai, tal filha, ele murmurou, ecoando a observação anterior de André. O quê?
Nada. Miguel sorriu. Apenas incrivelmente orgulhoso de você. Após o jantar, enquanto Luísa preparava seus materiais de apresentação para o dia seguinte, Miguel saiu para a varanda com uma xícara de café. As luzes da cidade cintilavam abaixo, bonitas, mas ainda não familiares. Ele se pegou pensando no Vale das Flores, não com saudade exatamente, mas com uma espécie de reconhecimento respeitoso do cadinho que havia sido. Seu telefone tocou, interrompendo sua contemplação. A tela exibia o nome de Helena Almeida. Miguel, espero não estar perturbando sua noite. Ela começou quando ele atendeu. De maneira alguma, ele garantiu, apenas apreciando a vista. Queria dar seguimento à visita de Roberto Henrique hoje. Sua apresentação causou uma boa impressão. Ele pareceu satisfeito com nosso progresso. Miguel reconheceu cautelosamente. Mais que satisfeito, corrigiu Helena. Ele recomendou que acelerássemos o programa Pulse e aumentássemos as alocações orçamentárias do seu departamento. Miguel absorveu este desenvolvimento inesperado. Isso é surpreendente dada sua reputação de conservadorismo fiscal. A principal preocupação de Roberto sempre foi o uso eficiente de recursos, não necessariamente gastos mínimos, explicou Helena. Ele reconhece valor quando o vê. Houve uma breve pausa antes que ela continuasse, seu tom mudando ligeiramente. Ele também mencionou seu histórico com a Davidson. Aparentemente vem acompanhando sua carreira há mais tempo que qualquer um de nós percebeu. Miguel ficou tenso, incerto sobre para onde esta revelação estava levando. Em que contexto? Ele estava no conselho da Davidson há 10 anos, disse Helena cuidadosamente. Durante as disputas de patentes. Ele renunciou pouco depois, citando preocupações éticas com suas práticas de negócios. A informação reenquadrou o entendimento de Miguel sobre o interesse de Henrique nele. Por que você não mencionou esta conexão antes? Eu mesma só descobri esta tarde, admitiu Helena. Roberto foi bastante discreto sobre suas razões para apoiar sua nomeação tão entusiasticamente. Miguel processou isso, relembrando o comentário de despedida de Henrique sobre a perda da Davidson. Havia camadas dentro de camadas aqui. Histórias corporativas e agendas pessoais se entrelaçando de maneiras que ele não havia antecipado. O que isso significa para o programa Pulse? Ele perguntou, concentrando-se nas implicações práticas. Significa que você terá os recursos de que precisa, respondeu Helena simplesmente. E talvez um aliado inesperado no conselho. Depois que terminaram a ligação, Miguel permaneceu na varanda, observando as luzes da cidade e considerando como o passado continuava a moldar seu presente de maneiras inesperadas. O misterioso apoio de Henrique, a estrela ascendente de sua filha na universidade, seu próprio retorno redentor à engenharia. Todos fios tecendo juntos em um padrão que ele ainda não podia discernir completamente. Dentro, ele podia ouvir Luísa praticando sua apresentação. Sua voz confiante enquanto explicava conceitos que desafiariam muitos adultos. O som o ancorou, lembrando-o do que realmente importava além de políticas corporativas e velhas feridas. Quaisquer que fossem as complicações que aguardavam com Henrique e o conselho, quaisquer fantasmas da Davidson automotiva que ainda pudessem assombrar sua ressurreição profissional, Miguel havia alcançado o que uma vez parecera impossível. Ele havia criado um caminho à frente para si mesmo e sua filha. Enquanto finalmente se virava para entrar, Miguel vislumbrou seu reflexo na porta de vidro. Um homem transformado, não apenas pelas circunstâncias, mas por sua própria resiliência, parado na entrada entre uma vida e outra, pronto, finalmente, para entrar plenamente no futuro que uma vez pensara perdido para sempre. Seu fim de semana foi passado ajudando Luísa a se preparar para o programa de engenharia de verão, que começaria na segunda-feira, enquanto ele iniciava sua segunda semana na Almeida Tecnologias. Eles compraram suprimentos, organizaram os materiais do projeto dela e exploraram campos altos juntos, gradualmente se familiarizando com a comunidade de alto padrão que agora era seu lar. No domingo à noite, enquanto compartilhavam o jantar na varanda do apartamento, a empolgação de Luísa sobre o programa
foi temperada por um toque de nervosismo. E se eu não for tão boa quanto eles pensam que sou? Ela perguntou, empurrando o macarrão ao redor de seu prato. Todo mundo provavelmente vem de escolas particulares elegantes com instalações avançadas. Eu tive que improvisar metade dos meus experimentos em nosso trailer. Miguel reconheceu a insegurança por trás de suas palavras, a mesma dúvida que ele sentira ao entrar no laboratório de inovação da Almeida. Essa improvisação é sua maior força, ele disse a ela. Qualquer um pode seguir instruções com recursos ilimitados. É preciso talento real para criar soluções com restrições. Luísa considerou isso. Então assentiu lentamente. Como quando você consertou o carro da filha da senhora Almeida com apenas seu kit básico de ferramentas. Exatamente, confirmou Miguel. Às vezes, limitações forçam inovações que a perfeição nunca descobre. A sabedoria pareceu acalmar suas preocupações. Eles terminaram o jantar discutindo os aspectos práticos de seu primeiro dia. Arranjos de transporte, programação, o que esperar da orientação. Após o jantar, enquanto Luísa praticava sua apresentação, Miguel parou na porta de seu quarto, observando silenciosamente enquanto ela gesticulava, explicando seu projeto com precisão e confiança. Por um momento, ele pensou ter vislumbrado Cristina nela. O mesmo brilho nos olhos, a mesma determinação em sua postura. Estamos indo bem, Cris. Ele sussurrou para si mesmo. Ela é incrível, exatamente como você esperava que fosse. Na manhã seguinte, Luísa partiu para seu segundo dia no programa. Sua ansiedade da noite anterior substituída por propósito determinado. Miguel chegou ao laboratório de inovação para encontrar a equipe já trabalhando nos protótipos, um senso de momentum impulsionando o projeto adiante. À tarde, Helena passou pelo laboratório, um sorriso satisfeito em seu rosto enquanto observava o progresso. Roberto me ligou esta manhã, ela disse baixinho, puxando Miguel de lado. Ele convenceu o resto do conselho a aprovar um aumento de 30% no orçamento do departamento. Isso é substancial, respondeu Miguel, surpreso pela magnitude. É um voto de confiança, observou Helena. Não apenas em você, mas na direção que estabelecemos. Use-o bem. Enquanto ela saía, Miguel sentiu o peso da responsabilidade, mas também o familiar estímulo do desafio. Esses eram os tipos de problemas que ele nascera para resolver. Questões técnicas complexas com consequências reais. Não mais consertando motores gastos para comprar mais uma semana de existência precária, mas criando tecnologias que poderiam moldar o futuro. Ele passou pelas bancadas de trabalho, parando para discutir detalhes com cada engenheiro, tecendo suas intuições coletivas em uma visão coerente. Isso era liderar, percebeu ele. Não pelo medo ou intimidação, mas por inspiração e respeito mútuo. Por volta das 17 horas, seu telefone vibrou com uma mensagem de Luísa. A apresentação foi incrível. Funcionários da Vector Industries querem discutir parceria de pesquisa potencial. Jantamos fora para comemorar? André diz que você provavelmente ainda está no laboratório. Típico. Miguel sorriu diante do gentil repreendimento. Ela estava certa, é claro. Ele havia perdido a noção do tempo novamente, absorvido pelo trabalho. Mais um velho hábito ressurgindo. Claro, ele respondeu. Passo aí em 30 minutos. Escolha o lugar. Enquanto guardava seu laptop, a doutora Vasquez se aproximou, seu comportamento notavelmente mais caloroso que em seu primeiro encontro. Indo embora cedo? Ela provocou. Apenas 12 horas no primeiro dia da semana? Minha filha teve um grande dia, explicou ele. Estamos comemorando. Vasquez assentiu, compreensiva. A competição estadual de ciências, certo? André mencionou. Aposto que ela herdou seu instinto para design elegante. Na verdade, acho que ela superou o professor, Miguel confessou. Encontrou uma solução para a eficiência de combustível que nem tinha considerado. Isso é a evolução, observou Vasquez, um leve sorriso tocando seus lábios. Cada geração construindo sobre os ombros da anterior. Precisamos de mentes jovens como a dela na engenharia. A conversa o seguiu enquanto ele caminhava pelo estacionamento.
onde o motorista da empresa já esperava. Evolução. Construindo sobre os ombros daqueles que vieram antes. Não era exatamente isso que os últimos dias, não, os últimos anos, haviam sido? Não apenas sobrevivência, mas persistência. A determinação de passar adiante o que era melhor, mais valioso, mais verdadeiro. O restaurante que Luísa escolheu era modesto comparado aos locais elegantes que pontilhavam Campos Altos. Uma pizzaria familiar com comida honesta e atmosfera acolhedora. Quando Miguel entrou, ele a encontrou em uma mesa de canto, ainda vestindo o crachá do programa de verão, rabiscando distraidamente em um guardanapo o que parecia ser mais um refinamento para seu projeto. Nem mesmo em um jantar de comemoração você tira folga, ele comentou, deslizando no assento à sua frente. Ela olhou para cima, surpresa, então sorriu sheepishly. Apenas tive outra ideia sobre como simplificar o ciclo de injeção. Se ajustarmos o tempo em microsegundos, conte-me tudo, ele disse, inclinando-se para a frente, genuinamente interessado. Mas primeiro, como foi sua apresentação? Os olhos dela se iluminaram. Incrível! Aqueles executivos da Vector, você sabe, a empresa que desenvolve sistemas de combustível para países em desenvolvimento. Eles disseram que minha abordagem poderia funcionar perfeitamente com sua tecnologia de distribuição. Estão falando sobre um estágio no próximo verão, talvez até uma bolsa de estudo parcial para a universidade. Miguel sentiu seu coração inchar de orgulho, não apenas por suas conquistas, mas por sua paixão, sua autoconfiança recém-descoberta. Esta era a Luísa que ele sempre soube que existia, brilhante, determinada, inalterada pelas dificuldades que haviam enfrentado. Isso é fantástico, querida. Você merece cada parte disso. Ela o estudou por um momento, então perguntou. E você? Como foi seu dia? Bom, ele respondeu. Realmente bom, na verdade. Os protótipos estão progredindo, a equipe está se unindo. Conseguimos financiamento adicional para o departamento. Viu? Luísa sorriu. Eu disse que tudo funcionaria. Você só precisava de uma chance para mostrar do que é capaz. Enquanto eles comiam e compartilhavam histórias de seus respectivos dias, Miguel percebeu uma sensação de normalidade que havia estado ausente de suas vidas por tanto tempo. Não apenas a segurança de saberem que seus corpos estavam alimentados e o teto sobre suas cabeças era seguro, mas a liberdade para pensar além das necessidades imediatas, para sonhar, para crescer. Mais tarde, naquela noite, quando voltaram ao apartamento, Luísa bocejou e anunciou que ia para a cama cedo. Grande dia amanhã, ela explicou. A professora Mendes quer que eu trabalhe com a equipe de materiais avançados. Aparentemente, eles têm alguns compostos novos que poderiam aumentar ainda mais a eficiência do meu sistema. Miguel a abraçou apertado. Estou muito orgulhoso de você, sabe disso, não é? Sua mãe também estaria. Luísa o abraçou de volta, enterrando o rosto em seu peito por um momento. Eu sei, pai. Ela está. De alguma forma sei que ela está. Depois que Luísa se retirou para seu quarto, Miguel voltou à varanda. Campos Altos brilhava diante dele. Não mais uma paisagem estranha, mas um horizonte de possibilidades. Tanto havia mudado em tão pouco tempo. O trailer, o condomínio, a luta diária pela existência, tudo parecia pertencer a outra vida. E de certa forma pertencia. Ele tirou a aliança de Cristina do bolso, segurando-a contra as luzes da cidade. Por anos havia carregado-a como um lembrete da perda, um talismã de seus sonhos desfeitos. Mas agora, enquanto segurava o anel simples em sua palma, ele sentiu algo mudar dentro de si. Não era mais uma âncora arrastando-o de volta a um passado que não podia mudar, mas uma bússola apontando para o futuro. Um futuro em que Luísa teria as oportunidades que ele e Cristina haviam sonhado para ela. Um futuro em que seus próprios talentos não seriam desperdiçados, mas nutririam outros e, talvez, mudariam o mundo de pequenas maneiras significativas. Continuamos, Chris. Ele sussurrou para as estrelas distantes acima da linha do horizonte. Não como eu esperava, mas estamos continuando. Ele guardou cuidadosamente a aliança de volta no bolso e inspirou profundamente o ar noturno.
Amanhã traria novos desafios, detalhes técnicos para resolver, um departamento para liderar, uma filha para apoiar enquanto navegava por seu próprio caminho em desenvolvimento. Mas pela primeira vez em uma década, Miguel Oliveira esperava pelo amanhã com algo além de determinação estoica. Ele esperava com expectativa, com curiosidade, com esperança. E isso talvez era a maior transformação de todas.